Na verdade, eu sempre digo para as pessoas, não existe fracasso, existe feedback. Quando você comete um deslize e vem uma cobrança, isso é um feedback de alguma estratégia que deu errado. O primeiro pilar do sucesso, na minha percepção, é decisão. Porque se você não decidir, nada acontece. Então eu tenho que decidir o rumo, decidir. Depois de decisão vem a ação. E depois de decisão e ação vem perseverança, não persistência. Persistência em excesso vira teimosia. Então, decide, age e persevera. Começa de dentro. Mentalidade é o que transforma o ser humano, é de dentro. Então, para ter as coisas, precisa de fazer. Quem não sabe fazer, não dá conta de ter. Porque para ter, você precisa de ter alguma execução. Então, quando eu construo o ser próspero, o ser rico, o ser abençoado, o ser pai, o ser mãe... Ontem eu vi uma menina fazendo uma pergunta muito interessante para um rapaz. Ela perguntou assim, você quer ter filho? Ele falou, quero. Ela perguntou assim, mas você quer ser pai? Porque tem uma diferença gigantesca. Ter filho e ser pai. Ter filho qualquer um pode ter, inclusive abandona. Agora, ser pai é pra poucos. Fala galera, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. Mas antes de falar sobre o convidado que vem aqui hoje, a gente quer falar com você. Se você quer fazer uma imersão, palestra, network e precisa de um espaço com toda a aparelhagem de equipamento de áudio, vídeo e uma equipe super treinada, o Espaço Atlas está pronto para te atender. Então, não tem desculpa para você levar conhecimento ao maior número de pessoas. E claro, se você também quer ter um podcast, nós também temos um estúdio aqui montado para você, também com toda a infraestrutura para você levar o seu conteúdo a muito mais gente nesse mundão afora. Fechou? E hoje a gente vai falar de um cara que é extraordinário no mundo das vendas, da neurolinguística, PNL, entre outras. Um grande palestrante que eu sou fã e tenho muito orgulho do que vou falar aqui sobre ele. Hoje nós temos algumas perguntas que nós vamos fazer para ele, né? Como enfrentar feridas emocionais? Como assumir o controle da sua vida pessoal e profissional? Uma família estruturada é o essencial para o sucesso? Como reconhecer o que te impede de avançar? E aí, essas perguntas serão todas respondidas aqui, entre outras. Mas antes disso, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Isaac Bashols já fez de tudo na vida. Já foi borracheiro, eletricista, açougueiro, caminhoneiro e há 23 anos decidiu se dedicar e mudar a vida das pessoas. Casou-se muito cedo e foi presenteado com 5 filhos maravilhosos. Além disso, Isaac sempre fala muito da família e que é abençoado por ter uma família unida, funcional e amorosa. Leituras e aprendizado mudaram a sua vida e hoje das imersões e palestras para ajudar todas as pessoas a atingirem o sucesso familiar e profissional. Muito boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Dispensa apresentações, né, cara? Estou honrado com o convite. É um prazer, é uma honra, um privilégio a gente estar mais uma vez tendo a oportunidade de transmitir um pouco do que aprendi, do pouco do que vivi, para ajudar pessoas a terem melhores resultados nas suas vidas. E esse é o meu principal objetivo de vida. Quantos anos de carreira já? Quase 23 anos. Dia 9 de setembro de 2002, eu tomei a iniciativa de vir para o mundo das vendas. E aí comecei um processo de desenvolvimento e finalzinho de 2002, comecinho de 2003, eu comecei a dar treinamentos. Mas ainda só muito superficial, só treinando equipes pequenas. E aí comecei a tomar proporção. E aí faço isso aí há 22 anos, quase 23. Que conselho você dá para quem quer começar a palestrar, dar treinamentos, para tirar aquele friozinho da barriga, cara? E, na verdade, o friozinho da barriga não deve sair, né? De acordo com a história do Roberto Carlos. Roberto Carlos diz assim, quando você subir ao palco e se o friozinho da barriga sumir, é porque você já não está fazendo mais com a alma. Então o friozinho na barriga é porque tem uma responsabilidade, tem pessoas assistindo, você tem algo a entregar, então esse friozinho na barriga é bem-vindo. O que não pode é o medo impedir você de fazer. Então o conselho que eu sempre dou para as pessoas é que se o medo te impede de fazer uma live, fazer um store, começar a fazer algum treinamento, aprendi que o único antídoto contra o medo é a ação. E se você não pode tomar grandes ações, toma microações. E as microações vão te reabastecendo a sua autoconfiança, o seu poder, o seu caráter, e você vai tomando força, proporção, para daqui a pouco você ter uma autoimagem de alguém que pode entregar alguma coisa, e aí você se entrega e é muito mais fácil de transbordar se você fizer um processo de microações primeiro. Começar treinando com
para você mesmo, depois com poucas pessoas, até você atingir aí os públicos que hoje você atende, cara? Quando eu comecei, eu confesso pra vocês que eu tenho 5 filhos, né? E quando eu comecei, minha esposa estava grávida do 4º filho, então eu tinha 3. E eu colocava minhas meninas sentadas no sofá e fazia demonstração pra elas daquilo que eu queria vender. E depois eu fiquei até treinando as pessoas e dizia assim, ó, é bom você ter um ursinho puff em casa, aqueles de pelúcia. E você deve fazer a sua demonstração, a sua palestra, até a hora que o seu ursinho puff concorde com você. Se ele não concordar, você não está bem ainda. Então, é treino, pode ser começar em casa Ou mesmo, desista sozinho. de você, né? Não, é melhor não desistir. Mas indo, né? Mas você vai treinar com os que estão próximos de você e o seu ursinho puff. É bom também se tiver uma vozinha bem surda. Quando ela falar, você começa tudo de novo, até treino, até ficar bom. Cara, na segunda palestra que eu fiz, eu treinei, fui treinando e me coloquei em situações de desafios. Eu coloquei, por exemplo, o meu pai. O meu pai, por ser meu pai, ele quer que eu atinja uma certa perfeição, né? Sim, sim. E ele é o meu maior crítico porque ele sabe que ele fala assim pra mim, quando eu te critico é porque eu sei que você pode mais. Sim. E aí eu me coloquei em situações que me deixavam tensos. Por exemplo, falei pra minha esposa ficar olhando no celular, para meus filhos saírem da cadeira. E isso, naquele momento ali, me dava atenção. Mas quando aconteceu, no dia que eu fui fazer a palestra, eu já estava preparado dentro do que eu tratava em casa. É isso mesmo, cara? Perfeito, essa é uma técnica, inclusive são algumas das técnicas que você acabou de falar, não sei se fez de forma consciente ou inconsciente, mas é uma das técnicas que você aprende no Master Trainer, por exemplo. Quando você está treinando para ser palestrante, fazendo uma formação em Master Trainer, usualmente a gente coloca pessoas andando na sala com bexigas, que param na sua frente, batem em você, plateia combinada que pega o celular e vão trocar ideia no celular para não dar atenção para você, para ver como é que você reage em relação a isso. Então, se colocar em situação de desafio é uma forma de você treinar a tua própria força, treinar a tua própria autoconfiança. E quanto mais preparado você tiver, melhor. Quando eu comecei, um dos desafios que eu tinha, muito grande, eu estava numa plateia e sempre tem pessoas que discordam da sua ideia. É natural isso, que somos seres humanos, formadores de opinião. E quando eu encontrava alguém que não estava a favor daquilo que eu estava dizendo, eu ficava o tempo todo tentando convencer aquela pessoa. E depois eu aprendi que quando você cuida de um, você perde a plateia toda. Então o ideal é, sempre vai ter alguém que discorda. Cuida de quem está concordando e naturalmente pode ser que depois aquela pessoa consiga compreender alguma coisa e faz sentido para ela. Então, se você ficar focado naquele que está puxando para trás, fazendo cara feia, negativando com a cabeça, se você ficar focado nele, você pode perder a plateia toda. Perfeito. Você fala no seu Instagram muito de família, né? O que é a família funcional, cara? Bom, Uma família eu falei funcional. muito sobre isso já na vida e é muito desafiador falar sobre isso. Há uns 19, 20 anos atrás, eu e a Miriam pegamos um dado do Instituto Gallup dizendo que no Brasil 95% das famílias são disfuncionais. E o que é uma família disfuncional? De alguma forma, as famílias quando não funcionam. E quando fala de não funcionar, é quando tem uma família que um pai foi comprar cigarro e não voltou, uma mãe que abandonou os filhos, uma casa onde às vezes o pai e a mãe estão lá, mas estão ausentes, uma casa que falta afeto para as crianças, falta carinho, falta a proximidade, falta respeito. É aquela casa onde os líderes da casa, que é o pai e a mãe, eles tomam a decisão de, em vez de usar o tema delegar, eles tomam a decisão de delargar. E aí cada um cuida de si, entende? E aí ninguém cuida da casa, ninguém cuida dos filhos, não tem um ritmo, uma regra, uma funcionalidade. E essas crianças, tendenciosamente, vão ter maus exemplos e vai ser uma família disfuncional depois de grande. E quando eu descobri esse assunto, eu convidei a minha esposa para a gente conversar sobre se a gente conseguia, a gente tinha que fazer o nosso desafio para fazer parte dos 5% que funciona, onde a minha liderança não pode ser atrapalhada pela dela e a dela não pode ser atrapalhada pela minha. Então o que ela diz eu valido e o que eu digo ela valida. E os dois, nós nos unimos para isso. E criamos algumas normas dentro da minha casa. É até difícil de dizer hoje, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas ninguém quer norma, ninguém quer regras. E como eu tenho 5 filhos e as 3 eram meninas, as 3 primeiras, eu tomei algumas iniciativas dentro de casa e essas funcionalidades deram certo. Por exemplo, hoje existem estudos científicos que comprovam que o excesso de uso de telas faz mal para a criança e para o jovem. E, inclusive, a gente tem um índice, pela primeira vez na história, onde os filhos são menos inteligentes que os pais. E qual é o problema disso? Vindo do uso excessivo de telas, por exemplo. Então, na minha casa era proibido televisão depois de um certo horário, era proibido internet depois de um certo horário. Levei um monte de OLED dos filhos? Lógico que eu levei, é óbvio, mas de vez em quando eu convidava todos eles a colocar o celular em cima da mesa. Os bichos são inteligentes para driblar a gente. Para dar OLED, eles são bons. Mas essas regrinhas fez com que a gente tivesse uma direção em casa. Então, namoro na minha casa, nunca aceitei namoro a semana inteira, é só sábado e domingo. O rapaz chegava lá para pedir minha filha em namoro, falei, vem namorar, só que é sábado e domingo, se você não tem nada para fazer, nós temos.
Então, sábado e domingo você aparece, mas de segunda a sexta você não põe a cara aqui. Então, esses detalhes começou a fazer a gente criar uma estrutura de família que acabou virando, sempre dando muito afeto, muito carinho. Quando a minha esposa ficou gestante do 5º filho, que é o Anthony, ela foi ao médico. E a médica, naquele dia, falou uma loucura pra ela, disse que como ela estava tendo a possibilidade da 5ª cesárea, a médica disse que ela não sairia da cama, da maca, ela poderia falecer porque era de muito risco. Minha esposa então começou a sentir medo da gestação e começou a rejeitar o filho, mas não o filho, rejeitar por medo de morrer. E naquela fase nós descobrimos algumas técnicas muito importantes para conduzir uma família, né? É que uma criança na vida uterina ela já tem memória. Então quando uma criança, uma mulher fica gestante e o sonho dela é ter uma filha, mas ela descobre que é um filho e ela diz assim, nossa, eu queria uma menina, eu não quero um menino, já começou um processo de rejeição. É aqui que começa a surgir algumas das feridas. Entende? E o meu filho estava sendo rejeitado por nós, principalmente por ela, mas não porque nós não queríamos a criança. É porque estava com medo de morrer. Naqueles dias eu descobri sobre a memória de vida uterina, num treinamento que eu fui participar. Voltei para casa, trouxe toda a informação que eu tinha para minha esposa, tomamos a iniciativa para fazer uma família funcional, que nós iríamos vencer o nosso medo e cuidar daquela barriga de forma diferente. Então começamos a aplicar o que já fazíamos nos outros filhos, mas esse aqui de forma consciente, o 5º filho. Então todos os meus filhos sempre receberam muito afeto, muito carinho, muito amor. O 5º recebeu um pouco mais, já na gestação, por causa que já tinha começado um processo de rejeição. Então hoje a gente tem uma família, onde são todos adultos. Meu filho mais novo tem 20 anos, que é esse que eu tô te dizendo. Ele é o que mais fala eu te amo por dia, é o que mais dá beijos e abraços por dia quando ele tem oportunidade. Todos fazem, esse tem um excesso. Há pouco tempo, o César, meu 4º filho, 04, que eu te apresentei agora há pouco, estava em casa um amigo, nós temos um ritual também de abraçar muitas vezes por dia. Se a gente tiver oportunidade, por que não abraçar? Um abraço verdadeiro. O abraço verdadeiro, ele passa de 20 segundos, porque tem troca de energia. Aquele abraço tanajura, que a pessoa empurra a bunda lá pra trás, dá aquele tapinha nas costas e não quer abraçar ninguém, esse abraço não serve pra nada. Então a gente tem muita mania de abraçar. Esses dias um amigo do meu filho estava em casa, um tempo atrás, e eu estava sentado no sofá e ele, o 04, vinha vindo no corredor e falou, pai, levanta, o momento é propício. Falei, pra quê? Eu quero te dar um abraço. E aí eu dei um baita de um abraço no meu filho, e na porta tava um amiguinho dele, meio descendência oriental, onde pouco se abraça, né, nessa cultura. E o César veio, me deu aquele abraço, nós ficamos abraçados ali, ele me entregou um feedback positivo, entreguei outro pra ele, elogio, te amo. A gente fala te amo muitas vezes ao dia, de verdade. E esse garoto na porta falou, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque na minha casa não acontece isso, eu não dou abraço no meu pai dia nenhum. Então a gente criou essa cultura com a ideia de ter uma família funcional. Para ter uma família funcional, eu aprendi uma coisa, Ângelo, que eu acho que você também... Eu até vi você falando alguma coisa similar. Aprendi que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, para eu não ter filhos que bebem, eu não bebo. Então, não é que eu não bebo. Eu aprecio uma bebida. Mas eu disse e jurei para meus filhos que eles nunca... Eu tenho a bebida e a bebida não me tem. Nunca me veria nem sequer alegre na frente deles, porque quando você toma o álcool, por exemplo, ele desliga o seu córtex pré-frontal. É a sua racionalidade. É por isso que as pessoas tomam iniciativas inadequadas quando estão bêbadas. Para ter uma família funcional, eu decidi não beber. Para ter uma família funcional, eu decidi não fumar. Para ter uma família funcional, eu decidi respeitar a opinião dos filhos. Então, respeito é diferente de bagunça. Ele tem a opinião dele, eu respeito a opinião dele, a opinião dela, dentro de uma norma, dentro de um padrão, dentro de uma cultura. Até teve vezes em que eu chamei os meus filhos para conversar, onde eu dizia para eles assim, existe uma linha tênue entre amigo e pai. Eu sou seu amigo e, mais além disso, sou seu pai. Então tem uma linha tênue. Quando você começa a invadir a linha, ou seja, perdi o respeito, agora o seu pai entra em ação. Aqui é o seu pai agora. E isso tem funcionado muito. Tanto que casei 4 filhos. O César disse que vai casar em breve, tá noivo de uma menina maravilhosa, uma família maravilhosa. E Deus abençoou a minha casa. Eu sempre entrego primeiramente a Deus, mas aprendi que se você não fizer, Deus não faz. Então você tem que cuidar da sua parte. Eu tive um caso um tempo atrás com meu filho, que ele me pede dinheiro, fala comigo, opa, e assim, e aí ele não queria trabalhar até então, e aí estamos levando a vida. Aí teve um dia que ele me cobrou de uma maneira mais incisiva uma decisão que interferia com uma outra pessoa. Aí eu falei, para você tá me cobrando isso, você tá sendo homem. Mas no dia a dia, você tá sendo moleque. Então você precisa me dizer como eu te trato. Ou é como moleque, e aí tá tudo bem, porque você ainda tá crescendo, você tá desenvolvendo, ou é como homem. E aí você também tem outros tipos de atitude. Não dá para você ter uma atitude como homem e 20 como menino. Perfeito. Você tem que decidir. Perfeito. E aí foi quando ele tomou um choque, assim, que ele não esperava que você tem que me mostrar como eu... Já que você quer isso, então me mostra como eu te trato.
Porque você tá sendo homem agora com 15 anos. Mas no dia a dia você tem atitudes que não é de homem. Então você me decida aí como que é. Qual que é a pegada, né? Qual que é a pegada. Aí ele tomou, assim, um choque de realidade. Foi muito bom o cara. que você fez. Inclusive tem dados dizendo que a nossa sociedade hoje, do jeito que nós estamos criando uma sociedade doente. As pesquisas científicas aí de psicologia e psiquiatria, a gente traz alguns dados dizendo o seguinte: nos próximos 10 a 20 anos, nós teremos o maior índice de depressão e ansiedade na Terra. Um dos motivos é que os pais de hoje, eles têm uma visão... muitas pessoas hoje melhoraram as suas vidas, né? Mesmo que a gente tenha muita gente com dificuldade, mas a vida é muito melhor hoje. Eu sempre digo, a vida é muito melhor do que no passado. Não sei você, mas eu usei muito quichute, bamba. Sim, não é? Bamba Cabeção. Bamba, cabeção. Sou velho. Meu pai comprava aquele sapato Vulcabras 752, 4 números maior que o pé, para não acabar nunca. E as crianças de hoje usam tênis melhores, mesmo com dificuldade, tem uma vida melhor. E o pai e a mãe têm aquela visão de que vou dar pro meu filho o que eu não tive. E isso até certo ponto é bom, mas tem uma linha tênue aí também que você estraga a criança. Porque se a criança não tem a dor de não conseguir, para saber qual que é a vida na real, como que é a vida na real, que a vida vai te impor alguns limites. E também não tem o sabor da vitória. O meu quinto filho, há uns anos atrás, chegou em mim e falou: pai, eu quero um iPhone. Eu falei pra ele no dia, eu quero uma Ferrari. Ele falou assim: como assim? Eu falei: nem tudo que você pede o universo te dá na hora, meu filho. Tá, mas eu quero um iPhone, você pode me dar. Eu falei: posso, mas nunca te darei. Você nunca vai me dar um iPhone? Eu falei: nunca vou te dar um iPhone. Você vai trabalhar, você vai comprar e vai saber o prazer de comprar o seu iPhone. Você quer um iPhone? Quer, então trabalhe e compra, porque seu pai não vai te dar. Comprei o celularzinho pra ele, comprei. Eu falei: eu levei 36 anos pra ter o meu primeiro iPhone. Eu vou te dar, não. Esse sabor você vai ter você comprando com o seu dinheiro. E esse processo de construção, só quem foi forjado no fogo lá no passado sabe o desafio que é. Porque depois de grande, quando você vai enfrentar a vida vai trazer alguns limites pra você, vai impor em você alguns desafios, que se você não tiver preparado, não tiver resiliência, qualquer coisa que te bater, é os mimizentos de hoje em dia. Não suportam absolutamente nada. Inclusive, na liderança, tem empresas que você não pode... Tudo que você vai falar, você tem que pensar 10 vezes para falar, porque a pessoa não tem um mínimo de resiliência, entende? Então, esse processo de construção, você está de parabéns com o que você fez, porque a gente precisa de cuidar um pouquinho disso. Tenho que dar, sim, tenho que proporcionar para minha família o conforto, tudo que eu puder, com alguns limites. Eu não posso tirar o prazer da vitória e nem a sensação da derrota de vez em quando, nem que for temporária, porque isso é processo de construção. Caso contrário, eu vou estar construindo família problemática. Isso é disfuncional. Ouvi uma frase esses dias que a gente cria os nossos filhos dentro do quarto, porque hoje, na verdade, me corrija, né? Os bundão é nós, cara. Porque na nossa época, cara, os nossos pais deixavam a gente na rua, a gente brincava, a gente meio que foi forjado dentro da necessidade, do pé estourado, do dedão. E hoje, minha filha não sabe atravessar uma rua, cara. Nós Você que construímos, entende? né? Aí Estamos a gente. construindo. Aí isso que a pergunta é tipo, nós que é os bundão, porque os nossos pais não tinham esse medo. E o perigo de hoje é tão perigoso quanto antes. A diferença é que hoje tem internet pra você ficar sabendo Exato. de mais problemas. E aí, cara, a gente cria nossos filhos dentro do quarto. E aí, quando eles crescem, a gente joga pro mundo e fala: agora vai lá buscar o mundo. Aí ele não vai ouvir um grito de um cara, vai falar: o quê? Meu pai não gritava comigo? Eu tô fora daqui, cara, não vou ficar aqui. Você entende? Exatamente isso, é o processo de construção, né? São detalhes que às vezes a gente não percebe, Ângelo, principalmente que eu sempre digo, às vezes a gente tá vivendo no dia a dia de forma robotizada. A gente não dá conta, não presta atenção que as nossas estratégias estão trazendo resultados ruins. E se você não cuidar do resultado, você nunca presta atenção na estratégia. Então o que você está dizendo é a mais pura verdade. A gente foi criado... Eu com 9 anos fui trabalhar. Desde os 9 anos até os 17 tive que trazer todo o meu salário para dentro de casa. Hoje em dia as crianças não sabem o que é sustentar a casa. E nem precisa. Tomara que não precise. É melhor que os pais ganhem o suficiente para que os filhos não precisem de trabalhar para isso. Certo? Mas eu não sei, posso falar de mim, né? De mim. Eu fui forjado no fogo. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E eu trouxe um pouco disso para dentro da minha casa com uma percepção... Eu nunca deixei meus filhos pagar conta nenhuma em casa. Nunca. Eles nunca pagaram absolutamente nada. Foi um desafio do caramba, porque eram 5. E eu venho da pobreza, da dificuldade... Mas eu fiz um desafio que eles nunca pagariam nada. Então, nunca trouxe o salário dos meus filhos para dentro de casa. O dinheiro deles é para eles fazerem eles crescerem. Agora, com algumas regrinhas. Senão, vira bagunça. E a gente tem que construir mesmo. Tem que deixar ir para a rua. Tem que passar pelos desafios do dia a dia. Tem que suportar algumas dores. Para poder aprender a serem mulheres de fibras e homens de valor. Alguns dizem assim, é fácil depois que você conquista as coisas. É fácil porque você teve sorte. E eu digo ao contrário. Não é primeiro você tem, depois você fica feliz. Não é primeiro você tem, depois você fica entusiasmado. Não, é o contrário. Você fica feliz, fica entusiasmado e isso te proporciona resultados melhores. Porque se fosse verdade o contrário, as pessoas não se matariam.
o número de homicídio no mundo é muito maior entre os ricos do que entre os pobres. Por que essas pessoas têm tudo e se matam? Entende? Porque atribuíram suas felicidades a fatores externos. Felicidade não vem de fora, vem de dentro. É aquela famosa sensação, né? O dia que eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Idiotice. O dia que eu comprar um carro, Infelizmente, eu vou não é ser verdade. feliz. Infelizmente, E aí não é. você vai sempre querendo mais. E aí você percebe um dia que você ganha muito dinheiro e a felicidade ela não chegou. Não bate a porta. Não bateu na porta. E aí você fica buscando novos recursos. E aí frustra, e aí vem a depressão. E aí busca novos recursos. Aí alguns fogem para o álcool, outros fogem para algum ilícito, e aí começa a ter problemas. Hoje, alguns fogem para o nível 9 de depressão, que é o suicídio, né? Infelizmente. E aí, saindo agora um pouquinho da família, qual foi a virada de chave que você deu para você entrar para o mundo das palestras e dos treinamentos? Na verdade, aconteceu assim, ó. Dia 9 de setembro de 2002, eu fui no primeiro treinamento da minha vida. Na cidade de Sorocaba. Na época, vou até citar o nome do palestrante aqui, que ele foi meu mentor durante muito tempo, o Dr. Carlos Augusto Dourado. E eu fui no treinamento, incrédulo, eu ganhava muito pouco. Ele disse assim, fazendo o que você faz, do jeito que você faz, onde você estará daqui 10 anos? E eu pensei, fazendo o que eu faço, uma mulher grávida. Minha esposa estava ficando grávida a cada 2 anos. No máximo 2 anos. Grávida do 4º filho. Sabendo que filho você sabe fazer, né? Tava grávida do 4º filho. Meu salário era horrível. Eu pensei assim, daqui 10 anos eu vou ter uns 15 filhos morando debaixo da ponte. Eu preciso de romper esse padrão. E ele trouxe aquele dia, Ângelo, uma visão que me tocou e fez eu tomar a iniciativa de mudar. Ele fez assim uma pergunta, ó. As histórias dos seus pais tendem a se repetir na sua vida. Porque as histórias dos seus avós já se repetiram nas histórias dos seus pais. Se você não tomar a iniciativa de romper o padrão, vai se repetir. E eu fiquei olhando para ele pensando assim, será? Será? Daí ele falou, vou te fazer um exemplo. No dia, tinha 700 pessoas na sala, o índice de gente, de pessoas com escolaridade de nível de universidade era muito menor, isso há 22 anos atrás. E ele perguntou assim, quer ver, eu vou dar só um exemplo. Quem aqui da sala tem curso universitário concluído, levanta a mão. Aí uma minoria mesmo, um percentual assim de 5% da sala levantou a mão, nós estávamos em 700 aproximadamente. Ele pediu uma salva de palmas para aquelas pessoas. Mas ele disse assim, ó, para você que não levantou a mão, presta bem atenção. Como você não levantou a mão não fez uma universidade, provavelmente seus pais não fizeram, não deram valor a isso, também não puderam te proporcionar, por isso seus pais não têm também, não é? Aí todo mundo confirmou. Consequentemente, os seus avós também não fizeram, não proporcionaram para os seus pais. Percebe que essa história vem se repetindo? Quantas histórias, quantos padrões de comportamento da sua família vem se repetindo? E eu fiz uma avaliação naquele dia. Minha família é uma família muito amorosa, muita gente boa, só tem coisas boas a dizer da minha família. Mas até aquela ocasião, minha família era muito pobre. Olhava ao redor, ao derredor, falar os avós, os tios, todo mundo muito pobre. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, daqui 10 anos eu vou estar muito pobre também, então eu preciso de romper esse padrão. Então naquele dia eu tomei uma iniciativa. E eu sempre digo para as pessoas, é um poder que Deus me deu, mas Ele deu para você que também está assistindo. E para todos nós, para o Ângelo, poder da decisão. Se você não tiver uma anomalia, uma patologia mental, o poder da decisão foi dado para todas as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer idade, no momento que você decidir do jeito que é decisão, porque decisão vem do latim e significa corta. Quando você corta com as possibilidades e não dá certo. Esses dias eu vi uma foto de um cara, não sei se você conhece, um tal de Ângelo. Ele tava sem camisa, com o corpo trincado. E ele não é mais um menino, ele já passou dos 25 anos, deve estar com 26 ou 27. Trincado, é decisão isso. Você decidiu cuidar do corpo. Algumas pessoas vão envelhecer, e no seu caso você não envelheceu ainda, mas você está se preparando, porque quando você envelhecer, você vai estar num nível diferente. Essa decisão, algumas pessoas não tomam. Elas aceitam. A psicologia chama de psicoadaptação. Ela psicoadapta aos resultados ruins e aceita aquilo ali na sua vida. Então, algumas vezes, é preciso de alguém questionar você, olhar bem nos seus olhos, endurecer para você tomar uma decisão, uma iniciativa de mudar a história da sua vida. Foi o que aconteceu comigo esse dia. Eu tomei a decisão que eu ia mudar e ia ser igual aquele cara. O que aquele cara fazia? Mudava vidas. Então, eu tenho que me preparar para mudar vidas. Aí eu fui perguntar, o que você lê? Ele me deu a oportunidade de responder. Ele me diz o que lia, me diz o que comia, me contou algumas coisas, eu tive a oportunidade de almoçar com ele algumas vezes, inclusive eu paguei o almoço dele, ele era o milionário e eu era o pobre, e eu paguei o almoço para ele algumas vezes para poder ter a oportunidade de sentar de frente com ele. Eu viajei com ele dentro do carro importado dele, pedi carona para andar com ele. Eu arrumei o tapete do carro dele para estar junto. Algumas pessoas não se sujeitam a isso. Eu decidi, então o poder da decisão não é meu, é nosso. Todo mundo pode, se você quiser, startar uma nova história a partir de agora. Eu até brinco, né? Se você decidir agora, uma nova vida irá se descortinar à sua frente. Uau, perfeito. Eu estive em Portugal, fui lá no bairro do Matozinho, entramos num restaurante lá, o restaurante estava aberto, à noite, entrou eu e um amigo, e quando eu entrei, escolhemos uma mesa e sentamos. Minutos depois, chamei um garçom, o garçom veio, e o cara chegou e falou assim, pois quem disse que tu podia sentar aqui?
Eu tava aberto, eu entrei. Pois não pode, tem que esperar 1 metro. Falei, mas aí nós já sentamos. Pois agora que tá, fique, né? Brabo. Eu falei, meu amigo, eu não vou comer fiado não, a gente vai pagar. Pois mesmo pagando, aqui tem ordem. Não tem por que não te dizer. É verdade, Entende? cara. Radical, literal. No Brasil a gente dá uma volta, mas é por causa da cultura, como nós somos educados. É um medo excessivo de você não me amar. É um medo excessivo de querer que eu seja perfeito pra você, pra ser aceito na sociedade, pra ser aceito no meu meio. E isso é uma ferida. E algumas pessoas carregam isso e elas começam a abraçar o mundo. Promete pra todo mundo que vai fazer, que vai estar lá. Vai lá, se compromete, não aparece, começa a enfraquecer caráter. Isso é muito ruim, porque acaba com a sua energia vital. Falta energia pra performar, porque você está consumindo a tua energia com mentiras que você contou pensando em agradar alguém. Eu até pergunto, quando é que você vai ser a pessoa que você nasceu pra ser? Não o que os outros gostariam que você fosse. Uau. Porque a gente vive em volta dessas feridas aí, cara. Uau. E tem aquelas feridas que você, na verdade, você também não tá no seu consciente, né? A Tem maioria aquela delas não que estão, é né? do A maioria delas não subconsciente. estão. Dá um exemplo meu. Eu, quando era criança, não tinha... Os meus amigos tinham tênis lá, de marca, e eu não tinha. E às vezes a gente trocava roupas, e na verdade eu não trocava, eu pegava emprestado. E eu tenho um amigo que me emprestava um tênis, que o meu pé, os meus dedos ficavam assim. Ficava Mas apertado. para eu poder usar um tênis de marca do meu amigo emprestado, eu usava o dia inteiro com o pé assim. Hoje eu tenho em torno de 80 pares de tênis e toda vez que eu viajo, eu sempre trago mais 10, 15. Que legal. E aí meu filho falou assim, ô pai, isso é trauma de infância, não é não? É toque. Ali eu peguei, cara. Ali eu falei, puta, cara, É trauma de infância. Porque aquilo, acho que a falta, o medo de não ter tênis na minha vida era tão grande que eu, toda vez que eu viajava, eu comprava 10 par de tênis. É fruto de uma experiência de infância. E é exatamente o que você está dizendo. E isso acontece com a gente em todas as áreas da vida. Tem gente que tem toque para coisas absurdas. E ela não se dá conta que essa inconsciência, você só consegue alterar ela quando você tem acesso a alguma ferramenta que te ajude a encontrar o que você deve confrontar em você. Porque todo mundo tem um ponto a ser melhorado. Ninguém escapa disso. Não tem ninguém na Terra que escapa de ter algumas feridas emocionais. Não é impossível. E por mais que você cure algumas, sempre vão surgir novas. Porque vivendo você vai criando novas feridas. O que é possível é que a gente vai aprendendo e vai se libertando com maior facilidade. Eu estava certa vez num treinamento com Robert Dilts e Steve Gilligan e eu fiz um questionamento para eles. 2 grandes mestres aí da PNL e da hipnose. E eu perguntei para eles assim, vocês nunca saem do centro? Mestres, né? E eles disseram assim, lê do engano, nós somos meros mortais como todos os outros e saímos do centro tanto quanto os outros. A diferença entre eu e os meros mortais, brincando, que vocês julgam a gente como mestre, é que a gente tem uma facilidade gigantesca de voltar para o centro. Então as feridas inconscientes, quando você toma consciência delas, tem que tratar. Agora quer dizer que você vai ficar livre delas? Não. Vão surgir outras, mas a habilidade que você tem já de se livrar delas com mais facilidade, com mais rapidez, já não te limita mais. Você não tem perda de performance porque tem uma ferida te prendendo ali, você chorando, choramingando nos cantos. Então é muito desafiador. E o primeiro nível para você conseguir mudar é trazer para a consciência. É um desafio. Eu trouxe, agora eu sei que eu tinha um trauma de infância. Não e continuo comprando. Continuo comprando tênis. Só que agora eu sei. Por que é que eu compro? Agora eu compro consciente. Boa. Se a condição te permite, não tem nada que te impede. Então não tem porquê. Cara, falando do âmbito profissional um pouco, o que você considera que é algo que deu fracassado no trabalho? O que você considera como fracasso no trabalho? Em qualquer área? Sim. Na verdade, eu aprendi que as pessoas não fracassam. Elas desistem. Entende? E quando fala de trabalho, esses dias estava eu e o César num treinamento lá em Campestre, no sul de Minas, e uma pessoa perguntou assim, Isaac, se você voltasse no passado e encontrasse com o Isaac de 18 anos, o que você diria para ele? E aí, naquele dia, eu disse assim, se eu encontrasse com o Isaac de 18 anos, eu diria pro Isaac assim, ó, desenvolva a competência o máximo possível e seja perito numa área. Um dos motivos que eu acho que as pessoas têm facilidade de desistir ou até ter o título de fracasso temporário é o fato de não seguir um princípio bíblico, que diz assim, ó, tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Algumas pessoas encontram um emprego e acham que em emprego eu estou trabalhando para os outros, estou deixando os outros ricos. Mas, na verdade, você está na construção do seu próprio ser. Eu sempre digo, ninguém trabalha para empresa nenhuma, você trabalha para você S.A. Então, seguindo o princípio bíblico, uma das coisas que faz as pessoas fracassarem na vida é não darem tudo de si. Dar tudo de si vou fazer como se fosse para Deus. Há pouco tempo, olha só como são o comportamento humano, dentro de empresas, né? Eu vou trazer uma referência de casa para servir para a empresa, para comportamento. Usualmente, não quer dizer que é regra, as pessoas têm copos bons em casa
talheres bons em casa, mas para o uso do dia a dia ela usa o copo de requeijão. Ou os copos mais simples, os copos americanos. E isso eu tô falando agora não é de copo, tô falando de comportamento. Você tem a sua melhor performance. Eu faço treinamento quase todos os dias. E num determinado momento de alguns treinamentos eu pergunto para a pessoa, eu peço para a plateia, levante a mão. Levante mais, levante seu máximo. Eu já peço na segunda vez, levante a mão. Próxima vez eu falo, levante no seu máximo. E as pessoas, não, no seu máximo, 10 vezes para a pessoa esticar o corpo ou subir na cadeira. Por que você não dá o seu máximo de primeira? O seu comportamento bom está guardado aí dentro. A sua taça de cristal está guardada aí dentro. E aí no dia a dia você acha, meu patrão não merece, essa empresa não merece. Eu vim aqui só para fazer o meu. Mas o seu mal feito não é o seu. Tem que fazer como se fosse para Deus. E aí você vai ter um pico de performance. E a Bíblia também diz que Deus é justo. Eu particularmente uso muito a Bíblia porque é educação milenar. E eu acredito na Bíblia. Quem não acredita é o direito que tem, mas uso como educação milenar. E a Bíblia diz que Deus é justo e o salário do trabalhador vem. Quem dá tudo de si, mais hora menos hora é recompensado. Há pouco tempo aconteceu um fato bem legal. A minha irmã fez muita reunião vendendo camisolas da Magnólia. Faz a reunião, as mulheres vestem as camisolas, as amigas estão assistindo e compram camisolas, e ela ganhava comissionamento e camisolas por isso. E esses tempos atrás ela chegou em mim e falou assim, ai filho, eu tenho camisolas em casa que eu nunca usei. Eu falei, você nunca usou por quê? Daí ela disse assim, tô esperando a noite especial. Eu falei, mas a noite especial é hoje, toda noite é especial. Ela, não, tem que ter uma noite especial. Eu falei, fica com essa história de noite especial, você vai morrer, teu marido vai pôr essa camisola em outra, e você não vai ter nem como reclamar. Passou um tempo, nasceu minha sobrinha. E há pouco tempo atrás, chego lá, minha sobrinha tá andando com a camisola mais cara da minha irmã, brincando de capa do Batman. Se você não usar, os seus filhos vão usar. Por que é que a gente deixa para dar nossa máxima performance só quando é questionado? Só quando alguém te cobra? Só quando é motivado por dor? Existe um dado que diz assim, ó, quando as empresas precisam de 100 funcionários para ter uma performance, uma produtividade, elas têm que contratar 40% a mais. Por quê? Porque o colaborador, quando ele chega na empresa, por que eles fracassam? Por que as pessoas não ficam? Por que as pessoas são demitidas? A empresa não quer demitir. Quem se demite é você mesmo, com seus comportamentos. Então, eu preciso de 100 funcionários, eu contrato 140, porque eu preciso de ter 40% a mais para ter o mesmo nível de produtividade. Por quê? Porque o funcionário chega, nos primeiros 3 meses, que é a fase de experiência, ele dá tudo de si. Ele foi contratado para o setor comercial, mas ele ajuda a arrumar o ambiente, ele vai no banheiro e ajuda a pegar o lixo, porque ele tem que passar na experiência, tem que ser efetivado. E aí, depois que é efetivado, aquele 100% que ele estava dando cai para 60%. E a empresa, para conseguir ter a mesma produtividade, precisa de contratar novos colaboradores para ter uma equalização. Por que a gente tem que esperar o tão chamado dia da foice? Vai ter um facão na empresa, vai ter uma foice. Não sei se ainda fala esses termos em alguns lugares, mas estamos passando por um desafio aí, corte de custos, a gente vai ter um facão. Para não cair no facão, essas pessoas voltam a performarem, e aí vão ajudar, e faz até aquilo que não foi contratado para fazer. Por quê? Motivação por dor. E se você esperar ser motivado por dor, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas fracassam, são demitidas, não conseguem construir carreiras, perdem a oportunidade. Qualquer livro do Napoleão Hill que você lê, lá vai estar escrito assim, ó, você tem que desenvolver o hábito de andar 1 quilômetro extra. Napoleão Hill diz assim, ó, quando você aprender a fazer além do que aquilo que foi proposto, você vai ganhar mais. Por isso que as pessoas fracassam. Não estão dispostas a dar tudo de si de primeira e manter a performance, né? Uau. Quero ganhar 10 mil, mas o dia que eu ganhar 10 mil, eu trabalho como se ganhasse 10 mil, né? Não, trabalha agora como se ganhasse 10 mil, 20 mil, 30 mil. É isso. O processo de construção começa aqui dentro, né? Eu não tenho que estar com os 10 mil na mão, eu tenho que me comportar agora como se fosse. É a mesma pergunta quando eu faço para as pessoas. Você quer ser rico? Você quer ter uma vida melhor? Rico, tem gente que tem uma certa aversão, né? Porque já prova que tem problema com dinheiro, né? Quem fala que dinheiro não é importante ou tem problema com riqueza, já tá fadado ao fracasso. Tem que quebrar essa crença, caso contrário, tá ferrado. Mas quando você pergunta para a pessoa, você quer ser rico? Ela fala, quero. O que os ricos fazem, meu amigo? Ontem eu fiz um treinamento e perguntei, vocês já viram a propaganda de uma Ferrari, de uma Lamborghini, na TV aberta? Os ricos não estão lá. Então, o que eu tenho que fazer para ter esse comportamento? Para estar nesse nível? Eu quero chegar nesse nível, então preciso de performar mais. O que essas pessoas fazem? Quero 10 mil, mas não é quando eu tiver 10 mil eu me comporto como 10 mil. Eu ainda não tenho, já me comporto para ter. É o contrário, é invertido o processo. É essa visão, perfeita visão. Uau. Vamos ver o teu VT da sua palestra? Misericórdia, solta outro. Teu pai fez foi para a vida deles. Depois que você se torna adulto, você tem que se cortar o cordão umbilical de verdade e emocional. Essa dependência emocional é fruto de feridas do passado. Quiser repetir comigo agora, repita em alto e bom tom. Fala, mãe, pai, eu te libero. Viva a sua vida como você pode. E eu vou viver a minha.
Você precisa se libertar, sabe? Você precisa se livrar. Enquanto você carrega o fardo que você tem que fazer pelo teu pai e pela tua mãe, você não consegue fazer nem por você. Faça por você. Se você for voar num avião, o avião, as moças vão dizer assim, se caso houver despressurização da aeronave, máscaras cairão. E antes de colocar a máscara numa criança ou num idoso, coloque primeiro em você. Caso contrário, os dois morrem. Porque falta ar em você, você não consegue nem colocar nem em você nem no outro. Não é egoísmo isso. Isso é se libertar. Se você um dia puder dar para sua mãe uma casa, um carro, dê. Mas você não pode parar de ter as coisas agora porque o seu pai e sua mãe não teve. Essa pegada é muito forte. Tá cheio de gente preso aí porque o pai e a mãe não teve, eu não posso ter. Muita gente assim, de forma inconsciente também, sem perceber. Eu comecei a trabalhar esse tema há um tempo, mas certa vez agora, a minha sogra faleceu fatidicamente há 2 anos e meio atrás agora, infelizmente. 2 anos e meio não, 2 anos e 3 meses, 2 meses. E nós tínhamos vontade de comprar uma air fry. Tínhamos uma air fry pequena, e aí, como a família é grande, vamos comprar uma air fry. Um exemplo simples, mas olha só, uma air fry, uma Oster 12 litros, para ter uma air fry em casa melhor. E a minha esposa com dificuldade para comprar air fry, não queria comprar, toda hora ela falava de comprar, ela empurrando com a barriga para não comprar. Depois que a mãe dela faleceu, quando eu percebi isso, falei, amor, vamos dar uma air fry para sua mãe? Ela, nossa, vamos! E compramos uma air fry e demos uma air fry para minha sogra antes dela falecer. E aí a minha esposa se permitiu comprar air fry Oster. Depois que a minha sogra faleceu, tô subindo a avenida lá perto do condomínio onde eu moro, e a minha esposa diz assim, amor, aquele dia eu não queria comprar air fry, porque minha mãe nunca tinha tido uma. De forma inconsciente, a gente toma iniciativa às vezes, e deixa de fazer o que tem que ser feito, porque os seus pais não teve. Quando eu falo num vídeo como esse aí, a ideia não é que você não deve ajudar os seus pais, que você não tenha que ajudar, contribuir. Se você puder, tem que ajudar tudo que você puder mesmo. Agora, não ter porque seus pais não teve, isso é ferida. Os seus pais têm a vida que merece. Aliás, todo mundo tem a vida que merece. Seus pais construíram o espaço deles. E eles têm tudo o que merecem. E eles não têm nada, então é tudo o que eles merecem. Porque foi eles que construíram. Com as ferramentas que tinham. Sua história é uma nova história. Eu tô com um filho aqui dentro agora assistindo esse podcast. Eu já falei pra ele, você tá liberado pra performar e tá liberado pra ter sucesso. Você não tem que me dar nada, você não me deve nada, mas eu também não te devo nada. Voa, meu filho. Essa liberdade, poucas casas têm. De eu poder ter sucesso independente do meu filho. Na verdade, não tem nenhum homem na Terra que comemora mais o sucesso dele do que eu. Sim. Eu espero muito que ele seja muito melhor do que eu no futuro. Se não for, não tem problema nenhum, mas eu espero muito. Agora, não é com a pretensão de que ele tem que me trazer alguma coisa, tem que me trazer um presente, em hipótese alguma. Meus filhos estão liberados. Inclusive, esses dias eu mandei um áudio no grupo lá. Família, todos liberando vocês estão liberados, ninguém precisa de me trazer nada, ninguém tem que provar nada pra mim, mas é por vocês. Porque essa visão é uma visão de amar, você fica amarrado. E aí nessa palestra eu até falo para as pessoas, pai, mãe, eu te libero, viva como você pode, porque cada um deve viver a sua vida como pode. Se libertar dessas amarras faz você viver mais tranquilo, mais em paz, livre. E aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo e você automaticamente, de uma maneira natural, você vai proporcionar. É isso. Porque quando você coloca algo como obrigação, até no próprio trabalho. É isso. Entendeu? Até no próprio trabalho. Quando você coloca algo, eu tenho, aquela pressão faz com que você não consiga executar. Agora, quando você senta e vai dar o máximo de si e faz com prazer aquilo que você está fazendo, automaticamente, além de você conseguir o resultado, de alcançar o resultado, você vai trazer legiões junto com você e vai fazer o negócio produzir. É exatamente isso. Mas se tem uma coisa que seu pai e sua mãe espera de você, de verdade, sendo um excelente pai, sendo uma excelente mãe ou não, o que eles esperam de você é que você seja uma pessoa honesta, digna. O que eles esperam de você é poder dizer assim, ó, meu filho, minha filha, é ter orgulho de você. Não é a casa que você dá, o carro que você dá, ou as coisas que você não compra porque eles não têm. O que eles querem ter é orgulho do filho que criaram. Normalmente é isso que um pai busca de um filho. Uau. Suas palestras, você mantém um tema ou você muda os temas de tempos em tempos? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta me contribui muito. Não combinamos essa aí, eu gostei muito. Na verdade é o seguinte, ó. Quando eu comecei a minha carreira, eu via muitos palestrantes. Inclusive eu frequentei muitas palestras, não vou citar o nome de alguns aqui, mas eu frequentei muitas palestras em que depois da segunda e da terceira eu já decorei onde ele ia respirar. Qual era a vírgula, qual era o assunto. Então eu fiz um desafio. O meu desafio é, se você, empresário que estiver assistindo aqui agora, resolver contratar o Isaac e falar que precisa de treinamentos, eu já fiz... Para você ter uma noção, 4 anos de acompanhamento com uma empresa, 4 anos todas as segundas-feiras, cada ano tem aproximadamente 50 segundas, então são 200 segundas-feiras, 200 treinamentos sem repetir tema nenhuma vez. O meu desafio é
precisa estudar o suficiente para ter argumentos, comunicação, slides, tudo que for necessário para ter um conteúdo diferenciado para cada encontro que tivermos. Então eu odeio o repeteco. Eu sou fã da flexibilidade e da criatividade. Inclusive, toda vez que você me perguntar, Isaac, como é que você está, você nunca vai ouvir a mesma resposta. Eu nunca te digo estou bem. Cada dia que você me perguntar, você vai ouvir uma historinha diferente. Como é que você tá, Isaac? Estou em êxtase. E hoje? Em deleite. E hoje? Hoje eu estou estonteante. Cada dia é um dia novo, um jeito novo. É o meu estilo, é uma preferência. E eu cuido muito para não entrar... Todos nós somos robotizados, não tem como escapar disso. Nosso cérebro trabalha para automatizar os processos, para facilitar a nossa vida. E eu me esforço muito para, nesse tema, por exemplo, ter uma diversidade de assuntos para não encher o saco, sabe? O povo, vi 2 vezes, não aguento mais. Talvez não vai com a minha cara, que é o direito de cada um, né? Mas o conteúdo sempre é novo. Show. Vamos abrir para perguntas? E aí, fala seu nome. Quem que vai perguntar? Levanta, por favor. Fala seu nome. Tudo bem, meu nome é Samara. Eu ia perguntar, de acordo com a sua vivência até aqui, do seu tempo de carreira e a sua perspectiva, eu vi que você fala bastante do comportamento humano, né? Eu não sei se o senhor já escutou aquela frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Como que você explicaria o comportamento humano baseado nisso? Boa. Uma excelente pergunta. Vem da psicanálise essa pergunta aí, se não estou enganado, de Freud. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Todos nós, como seres humanos, quando estabelecemos um objetivo, o nosso desejo é alcançá-lo, né? E quando você coloca a expectativa demais, ela vira uma expectativa mal dimensionada. E toda expectativa mal dimensionada vira frustração. Aliás, a mãe da frustração é a expectativa mal dimensionada. Então, a ansiedade de ter é do ser humano. Aristóteles dizia assim, nós somos seres metafísicos. Quando estamos aqui, queremos estar lá. Quando estamos lá, queremos estar aqui. Então, quem casa, depois fica arrumando um jeitinho de ser solteiro. E o solteiro fica arrumando um jeitinho de casar. É natural do ser humano essa parada, né? É meio que vem de nós, é da nossa índole, sei lá, da nossa formação. E aí o que a gente precisa fazer eu preciso ter a ansiedade de ter as coisas porque isso serve como estímulo, com uma expectativa balanceada, sem exagerar na expectativa. Eu sempre digo para as pessoas, alguns chegam em mim e dizem assim, Isaac, eu vou comprar um carro, quando eu comprar um carro eu vou produzir no seu... Calma, bebê. Você vai comprar esse carro, vai te dar um tesão por 1 mês, quiçá 1 mês, que talvez 2, e depois passa. Porque entre o tédio, entra no que a psicologia chama de psicoadaptação de novo. Eu acostumo com aquilo ali. Igual a gente acostuma com coisa ruim também. Tem que tomar muito cuidado. Então, é do ser humano ter a ansiedade de ter e o tédio de possuir. O que eu preciso, então, é de ter uma balança aqui agora para não aumentar demais a minha expectativa e depois não atender a expectativa toda, eu entro no tédio e o tédio pode ser extremamente prejudicial. Já a ânsia de ter serve como estímulo. É muito bom a gente ter ânsia de ter. O sonho é o combustível do sucesso. Quem quer ter êxito na vida tem que ter sonho. Quando seus sonhos acabarem, já era. Tem até uma frase que diz assim, ó. Quando o último dos seus sonhos tiverem morrido, nada se pode fazer para esse ser a não ser enterrá-lo. Então, a gente precisa ter sonhos e manter a ânsia em alta. E também, né, antes de ter, ser, né? Não tem como fugir desse processo, né? As pessoas confundem. Tem três níveis, né? Para ter, você precisa fazer. E para fazer, você precisa ser. Porque se você não for, você não é capaz de fazer. E se você não faz, você nunca terá. Eu tenho até uma história muito legal sobre isso. Que uma vez na minha história de vida eu tinha um Fiatinho 149. Você conhece o Fiatinho 149? Sim. 147, não é? Mas acharam mais 2 defeitos. Eu tive 3 Fiatinhos desse. E um desses que eu tive tava com a porta amarrada com corda. E eu tinha começado a vender e marcaram uma venda com um rapaz pra mim e eu tinha que atendê-lo. Na minha casa eu não podia levá-lo, não tinha escritório. Então eu marquei no Habib's na época. O Habib's tinha as esfirras a 0,39 centavos. Falei, lá, se ele resolver comer alguma coisa, eu posso pagar pro meu cliente um suco e uma esfirra. Marquei lá, só que quando eu cheguei no estacionamento do Habib's, eu escondi o Fiatinho, pro cliente não precisava de ver. Porque eu tinha aprendido que eu precisava parecer próspero, rico e abundante. Então eu já andava de terno, gravata, andando de Fiatinho, uma pastinha 007, mas quem me via fora do Fiat, achava que eu era um cara bem sucedido já. Então eu entrei lá no Habib's, fiquei lá esperando o meu cliente, ele veio, fiz uma demonstração, fiz uma venda para ele de uma franquia, R$ 42.700. Na época eu ganhava 5 mil, dava pra comprar uns 4 Fiatinho. E aquele cliente, na hora de ir embora, ele me fez uma pergunta. Eu não sei se vocês aprenderam, mas tem uma parte na Bíblia que diz que o diabo é o pai da mentira. Sim. E o ser humano mente pelo menos 2 vezes por dia. É ruim assumir essa paternidade, mas o ser humano mente pelo menos 2 vezes por dia. E naquele dia, na hora que acabamos a negociação, encerramos o processo, tava levantando pra ir embora pra se despedir, ele falou, você tá de carro aí? E eu tinha escondido o carro pra ele não ver. Ele falou, você tá de carro aí? Eu falei,
Falei, tô. Falou, você me dá uma carona? Eu falei, nossa, não era pra pedir isso. Eu falei, dou. E aí fomos lá pra perto do carro. E quando eu cheguei perto do carro, que eu fui abrir a porta do Fiatinho, ele fez assim, ô, esse carro é seu? Eu falei, sim, esse carro é meu. Por quê? Ele falou, nossa, olhando pra você, eu pensei que você tivesse um carrão. Eu falei, muito obrigado, agora eu acabo de ganhar o dia, a semana, o mês, o ano e, quiçá, a década. Ele falou, por quê? Eu falei, porque esses dias eu aprendi que antes de ter eu preciso fazer, e antes de fazer eu preciso ser. E se eu continuar fazendo o que eu estou, já já eu terei o carrão que você achou que eu tinha, porque sendo eu já estou, porque eu já apareço que tenho. Começa de dentro. Mentalidade é o que transforma o ser humano, é de dentro. Então, para ter as coisas, precisa de fazer. Quem não sabe fazer, não dá conta de ter. Porque para ter, você precisa de ter alguma execução. Então, quando eu construo o ser próspero, o ser rico, o ser abençoado, o ser pai, o ser mãe... Ontem eu vi uma menina fazendo uma pergunta muito interessante para um rapaz. Ela perguntou assim, você quer ter filho? Ele falou, quero. Ela perguntou assim, mas você quer ser pai? Porque tem uma diferença gigantesca. Ter filho e ser pai. Ter filho qualquer um pode ter, inclusive abandona. Agora, ser pai é para poucos. Entende? Então, ser começa lá atrás. Eu sou, faço, tenho. E aí, o efeito é... Não dá para inverter. Inverter não dá. Quando inverte, não é duradouro. Quem tem sem fazer e sem ser, vira e mexe e fica sem. Uau! E aí, galera? Bom, né? Respondi a sua pergunta? Então tá bom. Cara, pra gente situar aí, PNL. O que é a PNL? Brilhante pergunta. PNL é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas, na verdade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que PNL é o manual do comportamento humano. Para você que nos assiste, ou para você, Ângelo, que agora você acabou de me dizer que você tem um filho, né? Quando os nossos filhos nascem, e se você não tem filho, você é filho de alguém. Quando você nasceu, você não vem com manual. Seu pai e a sua mãe lida com você de acordo com aquilo que eles aprenderam. E nem sempre aprenderam os melhores caminhos. Por exemplo, tinha uma frase que meu pai dizia, e ele não fez por mal, ele só fez com a ferramenta que tinha, que talvez alguns de vocês vão dizer também, ouvir. Meu pai dizia assim, quando um burro fala, o outro... Baixa a orelha. Murcha a orelha. Quer dizer, eu sou burro e você é o meu burrinho. Os pais não se dão conta que estão falando isso. Os filhos não nascem com manual de instrução. A gente lida com aquilo que aprendeu. E aquilo que nós aprendemos nem sempre é funcional para a construção de uma família próspera, rica, abundante e feliz. O que a PNL traz? O manual do comportamento humano. Quem se desenvolve, quem se aprofunda na PNL, aprende, por exemplo, 16 metaprogramas. O que é meta? É além. É o que está por trás. Todos nós temos programas rodando na nossa cabeça. Então, quando encontra com uma pessoa que diz assim, Zac, eu quero ter sucesso e não estou conseguindo, a gente precisa fazer uma reprogramação. Porque você tem um programa rodando. E atrás desse programa tem um metaprograma, que aciona você e faz você fazer o que você faz. O que a gente precisa fazer? Uma reprogramação. Por exemplo, quem tem muita dificuldade com muitas feridas, está acostumado com a ferida, sofre com a ferida emocional e não consegue se libertar. O que a gente precisa fazer? Um processo de ressignificação em 6 passos. É uma reprogramação mental. É transformar aquela ferida em algo positivo para virar alavanca. Então a PNL ela é um conjunto de ferramentas que ajuda as pessoas a terem um manual do comportamento humano. Se vocês perguntarem, estudarem, pesquisarem, os maiores especialistas do mundo são profissionais de PNL. Os maiores oradores do mundo são profissionais de PNL. Eles têm a habilidade de convencer pessoas. Na PNL, por exemplo, você aprende num processo 18 comandos hipnóticos desenvolvido por Milton Erickson, os mais poderosos do mundo. Na formação em PNL, você aprende a se comunicar de uma forma que você consiga hipnotizar as pessoas. É óbvio que não é no nível mais profundo, porque é uma comunicação ali extremamente superficial, mas ela também te ensina como ir para o nível delta, e você aprender, ter um nível de profundidade, onde você leva a pessoa para um processo de cura. Então, a PNL, no meu ponto de vista, é uma ferramenta estupenda e fundamental, serve de muito recurso, porque as técnicas e as ferramentas são rápidas, é resolução imediata. Eu tive a oportunidade aqui no Tatuapé, me convidaram um dia para vir num escritório aqui, lidar com uma moça que, aos 36 anos de idade, ela ia casar, recebeu um convite para ir para Natal, de avião. Só que ela tinha uma fobia. Fobia é diferente de medo. Fobia traz reação fisiológica. As pernas tremem, você não consegue andar, você tem sudorese, ou solta o intestino, ou solta a bexiga. Bom, e ela tinha um problema com o intestino. Se falasse de voar, ela sentiria diarreia na hora. E sujava a roupa. E era imediato. E me convidaram. E perguntaram quanto tempo leva, quantas sessões. Eu falei, usualmente é uma sessão só. E quanto tempo a sua sessão? 1 hora, 2 horas? Eu falei, normalmente não passa de 20 minutos. E eu me sentei com a moça, aqui no Tatuapé, cara. Talvez você até conheça, depois eu te falo o nome. A esposa do publicitário, eles estavam se casando, ia viajar. E eu sentei com ela em 20 minutos. Vamos comprar uma passagem agora só de teste para
antes de você ir para Natal, vamos comprar uma passagem de teste para viagens curtas, Rio de Janeiro, só para testar? Não, vamos. Comprou a passagem, viajou, já foi para fora do país várias vezes, 20 minutos de técnica. O Isaac que é bom? Não. A PNL, a ferramenta é espetacular. Bem aplicada, vai bem. Tem pessoas que usam isso pro lado negativo. Sim, velho. Você acha? Com certeza Toda você vai falar que é um idiota, mas por que a pessoa vai lá, faz um curso de PNL e usa pro e mal. usa pro mal? Bom, tem algumas explicações, né? Primeiro que a Bíblia diz que nós somos tendenciosos pro mal. Já tá todo mundo aqui do mesmo naipe. Todo mundo tem sua bússola moral, mas algumas pessoas não acionam ela e aí você tem tendencioso pro mal. Agora, toda a ferramenta está disponível para todo mundo. Por exemplo, se eu te perguntar, o dinheiro muda as pessoas? Qual é a sua opinião? Vamos ver qual é a sua. Muda ou não? Sim, uma grande parte. Aí eu trago para as pessoas, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro tira as máscaras. O que tem em você fica forte. Então, quando eu entrego ferramenta para uma pessoa, o que tá nela, agora ela vai usar, porque tá nela, entende? Uma pessoa, quando ela não tem dinheiro e ela é muito insegura, com dinheiro ela fica mais insegura. A pessoa, quando ela é insegura sem dinheiro, e agora ela tem, a casa dela tem todas as possibilidades possíveis de segurança, porque ela é insegura. Ela tem medo de que alguém a roube, etc. Não é diferente com a PNL. É igual o livro 48 Leis do Poder. Um livro extremamente maquiavélico. Que se você ler aquele livro e você não for intencionado para o bem, provavelmente você vai fazer o mal utilizando aquelas ferramentas. Porque ele é maquiavélico. A PNL não é maquiavélica. Algumas pessoas pegam a ferramenta e usam para o mal. Certa vez eu estava acompanhando um professor e eu era discípulo desse professor. E um dia ele me disse assim, Isaac, me aproximou uma menina aqui e eu achei ela tão linda, que eu fiz uma técnica com ela e fiz ela tirar a roupa na minha frente. E eu disse pra ele assim, fiquei olhando, sério, você tem essa possibilidade? Eu tenho. E na minha cabeça pensando assim, nunca mais eu vou andar com esse cara. Porque ele está usando uma ferramenta positiva para o mal. Então, é nessa percepção, e infelizmente as pessoas usam as coisas para o mal. Mas aí não tem a ver com o externo, tem a ver com o que já está dentro. Uau. Sensacional. Obrigado. Sensacional. Só alguma pergunta? Tem? Levanta, por favor, e dá seu nome, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Vitor. Eu queria fazer uma pergunta para você, Isaac. Baseado em todo o seu conhecimento, eu vi recentemente que 70 milhões de brasileiros estão endividados. E eu queria saber se isso está ligado à família, porque a minha família lida muito com o endividamento. Minha família ela sempre foi bem endividada, né? Nunca passou fome nem nada, mas a gente nunca foi rico. E muito por essa questão do endividamento, né? Sempre tá ali no vermelho, sempre gastar tudo que tem. Eu gostaria de saber, assim, quais são o que a gente pode fazer para poder lidar com isso e quebrar essa barreira que está praticamente em todas as pessoas. Obrigado pela pergunta, e ela é muito profunda. Eu sempre digo para as pessoas que dívida não tem a ver com dinheiro. Não importa quanto você ganhe, sempre você vai estar endividado. Inclusive, eu conheço médicos que ganham muito bem e que não conseguem sair das dívidas. A questão eu tenho uma herança epigenética, e epigenética eu estou falando agora que é história, vem se repetindo, padrões comportamentais de família que vem se repetindo. E que a Bíblia diz assim, os seus pecados até a sua quarta geração vai pagar. Muito triste isso, né? Quando você nasce, você não tem que carregar o pecado dos outros. Agora, se você acionar essa epigenética, acionar quer dizer assim, meu pai sempre foi endividado. Eu aprendi com meu pai que pobre só tem as coisas se parcelar. Ou mesmo que não falou que é pobre, mas só tem as coisas se parcelar, eu estou acionando a epigenética da minha família. E isso vira um padrão de comportamento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, quando eu descubro que eu tenho um padrão de comportamento repetitivo, interromper o processo. E aí começa de novo com a decisão. Você só vai fazer dívida daqui para frente se você quiser. Não, Isaac, eu não posso ter as coisas. Na verdade, isso não é verdade. Porque tudo que você decidiu até hoje que você queria, você arrumou um jeito de ter sem dívida, se você quiser. Então eu sempre desafio as pessoas. Qual é a sua próxima meta? O que você pode comprar na próxima compra sua sem fazer dívida? Eu venho de uma família com herança epigenética de dívida. E a minha esposa vem de uma família de herança epigenética com muito mais dívida. Hoje, atualmente, a gente pouco encontra os antigos mascates. Lembra dos mascates? Os caras que iam de porta em porta vendendo rede, vendendo enxoval. E a família da minha esposa e a minha família tinha muito negócio de comprar na porta. E eu sempre tive pavor de gente cobrando na sua porta. E quando eu me casei com a minha esposa, eu falei assim, a partir de hoje você não compra mais fiado, a gente só compra à vista. E se a gente não puder comprar, a gente não pode ter. Aquilo que você não pode comprar, que você não pode ter.
Você só vai fazer parcelamento se for uma dívida. Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, inclusive uma sugestão, você só vai fazer dívida agora se for dívida boa. O que é dívida boa? Eu compro parcelado, mas a parcela volta. E essa dívida me traz retorno. Caso contrário, então começa com a identificação. Parabéns, identificou. Agora eu tenho que tomar algumas iniciativas, testar as estratégias. Eu preciso me libertar da epigenética. Primeiro, eu não tenho que assumir a epigenética do meu pai. Os pecados que ele fez, eu não quero carregar. Então eu não vou acionar. Não é porque o meu pai ou a minha mãe fez que eu vou fazer igual. Ah, mas minha mãe dizia, meu pai dizia. O que ele dizia te traz o resultado que você gostaria? Não, então interrompe. Decide. É por decisão a princípio. E depois você tem que ir policiando e cuidando disso. Agora, existe recurso? Sim, porque talvez você carregue uma crença enfraquecedora dessa de que só tenho se parcelar. É uma crença. E se essa é uma crença, é o seu senso de verdade. Ninguém consegue mudar isso a não ser com ferramentas certas. E não tem como mudar isso num podcast. Então eu preciso fazer uma quebra de crença com estruturação para desestruturar essa crença e colocar uma crença fortalecedora no lugar. E tem ferramenta para isso. Perfeito, uau. Mais alguma pergunta, galera? A técnica vai preparando aí que eu tô sabendo que vocês querem perguntar, hein? Beleza? Cara, a diferença de mentor, coach e consultoria. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro que mentor só pode ser mentor quem já passou pelo processo. Então, eu não posso vir aqui na empresa do meu amigo e falar assim, ó, eu vim te dar agora uma mentoria dentro da sua empresa de cosméticos. Se eu nunca trabalhei com cosméticos. Se eu nunca fui um CEO dentro do cosméticos, ou se eu nunca montei uma empresa de cosméticos. Mentor são pessoas que já passaram pelo processo. Então, como é que eu posso te mentorar naquilo que eu tenho expertise? Se eu não tenho expertise, eu não posso te mentorar. Então, você fala para vocês, que eu quero mentoria de família. Eu tenho 5 filhos funcionais, estou casado há 30 anos com a mesma mulher, então eu posso te dar alguma coisa. Tem alguma coisa boa acontecendo aqui que eu tenho história. Eu tenho uma expertise nesse assunto. Coach, o que é coach? E aí, muito bom você fazer essa pergunta, porque a gente tem uma difamação negativa do coach, o povo falando mal, criando preconceito, porque infelizmente, fatidicamente, no Brasil, virou a palavra coach uma forma de fazer dinheiro. Então tem pessoas que vai num final de semana de treinamento e diz que saiu coach de lá. Como? Eu tenho uma das formações em coach tem 400 horas. Como que você sai coach num final de semana, 400 horas se formando em coach para ter uma definição? E o que é coach, então? O coach não diz o que fazer, o coach não dá conselhos, o coach não é mentoring, o coach não faz mentoria, o coach só é um hábil ser humano com a habilidade de fazer perguntas que tira a pessoa do estado que ela está. Boas perguntas, sempre assim, perguntas lixo trazem respostas lixos. Perguntas inteligentes trazem respostas inteligentes. Um coach tem que ter a habilidade de fazer boas perguntas para tirar a pessoa do estado, muito dito na internet, do estado A para o estado B. O que é o estado A? É o atual, onde eu estou, e o B, para onde eu quero ir. Quais conquistas? Então um coach, na verdade, ele faz perguntas para ajudar você a estruturar um planejamento estratégico com um plano de ação para agir imediatamente e obter resultados rápidos. Isso é um coach. Consultoria é o cara que vem fazer uma consulta na sua empresa e ajudar você a encontrar problemas, desafios e te dar uma consultoria. Então, coach e mentor são coisas completamente diferentes. Perfeito. Como que a PNL pode te ajudar a vender mais? Como que a PNL pode te ajudar a vender mais? Bom, primeiro... Ou cobrar mais, né? Cobrar, já que você conhece o ramo da assessoria, né? E temos aqui algumas pessoas... No ramo da assessoria, o cobrar é vender, né? Porque tudo é uma venda. Sim. Então, a PNL vai te ajudar a você ter... Por exemplo, nós como vendedores, nós temos vícios de linguagem. E a PNL ajuda você a melhorar a sua linguagem. Porque PNL é programação neurolinguística. Linguística. Tudo que tem de linguística atua no neuro. Tudo que você diz, o seu cérebro precisa de processar. A PNL vai ajudar você a reestruturar, reprogramar a tua mente para lidar melhor com o cliente. Porque você começa a descobrir como é que você é. O grande desafio é que eu vou lidar com seres humanos e não sei como é que seres humanos funcionam. Principalmente quem é casado, eu vejo muito essa história de quem é casado. A mulher olha pro marido e fala assim, eu sei quem você é, eu te conheço. Usualmente você não conhece a si mesmo. Se fizer 2 ou 3 perguntas um pouquinho mais profundas, você buga e não consegue responder sobre você. Então a PNL vai ajudar você a descobrir quem você é, e você sabendo quem você é, você tem similaridade com o outro ser. Então a facilidade de argumentação, os padrões de argumentos, as suas habilidades de hipnose que você acaba desenvolvendo com a PNL, tudo isso vai trazendo para você ferramentas para poder criar novos argumentos, para você conseguir vender mais e melhor. Por que a PNL, em alguns ambientes, ela ainda é mal vista? Será porque dá muito certo e as pessoas não querem aceitar isso, cara? Então, as ferramentas da PNL, as ferramentas do coach, usualmente elas são extraídas de algum lugar, né? Extraídas
da psicologia, da psiquiatria. E aí tem muitas pessoas que não gostam, que vão contra, que falam contra, chama de pseudociência. Mas, na verdade, são ferramentas que foram extraídas da ciência. E soma-se, faz aquele conjunto de ferramentas ali, dá esse nome de coach ou de PNL, tudo com comprovação científica, mas as pessoas acabam desacreditando em alguns ambientes, porque muita gente, como você disse, usou para o mal. Muita gente usou para o mal. Então é um PNLista, tá me convencendo. Em alguns casos tá me fazendo uma lavagem cerebral. De fato é uma lavagem cerebral mesmo, tira o que é ruim para o que é bom. Só que você encontra de vez em quando alguns profissionais que, em vez de tirar o que é ruim, ele coloca o que é ruim. Porque tem segundas intenções. Você estava dizendo agora há pouco, a PNL não é bem vista porque, se você pegar os políticos, nem todo mundo gosta dos políticos. A grande maioria dos maiores oradores da política são PNListas. Os caras têm habilidade de comunicação, de hipnose, e faz você votar neles, e eles trazem um outro comando hipnótico, faz você votar de novo, e aí eles roubam. Você descobre que roubou, mas eles trazem uma fala, às vezes, dizendo assim, rouba, mas faz. Se faz, então o que tem roubar? Começa a construir uma narrativa hipnótica que faz as pessoas ficarem ali. É uma alienação através das técnicas da hipnose. Então algumas pessoas não gostam exatamente porque foi usado para o mal. E muitas vezes foi usado para o mal. Uau. E a PNL não é de hoje, não, tá? Dizem que quem desenvolveu a PNL foi Richard Bandler e John Grinder, lá na Universidade da Califórnia, na década de 70. Mas se você pegar a história de Jesus, por exemplo, tem uma história de 1933 de Korzybski, que ele traz o tema, o mapa não é o território. É uma premissa da PNL. O mapa não é o território. Eu preciso ter um mapa rico para atuar com o território, porque o território é rico. Quando eu pergunto, nós estamos em crise, não estamos? As pessoas estamos. Eu falo, não, nós não estamos. Seu mapa que é pobre. Talvez o seu mundo esteja em crise. Quem te rodeia. Então, seu mapa é pobre em relação ao território, que o território em si é muito rico. Mas um dia, um cara chamado Jesus, há 2025 anos atrás, diz a história, ele estava agachado escrevendo na areia quando uma mulher veio correndo com medo de ser apedrejada. E Jesus, tranquilo, aplicou PNL nos seus acusadores. Jesus só levantou a cabeça e diz assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Naquele momento Jesus fez assim, vou enriquecer o seu mapa, porque o seu mapa é pobre. Você está acusando pessoas e o seu mapa é pobre. A gente faz julgamentos. PNL não é bom, é espetacular. E surgiu lá, Cristo é um dos que usavam. Uau. É mágico. Sensacional, cara. Sensacional. E aí, técnica, bora? Olha lá, nossa técnica lá dentro tem perguntas. Tem uma pergunta? Que Deus me ajude. Adoro. Bora. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber de você, como você vê que a geração Z, no meu conhecimento, está se afastando cada vez mais das famílias. Se você tem... Qual que é o seu pensamento sobre isso? O que você acha que isso é normal? Não é, né? Mas o que você acha sobre a atitude dessas pessoas e se tem como elas tomarem uma atitude para reverter tudo que elas fizeram? Obrigado pela pergunta. Tá virando comum, né? Normal não é, mas tá virando comum. Volto a dizer dos meus filhos, 5 filhos. Uma coisa que eu ensinei pra eles sempre. Primeiro que nós somos seres influenciáveis. Ninguém consegue, não existe você não se influenciar ou não influenciar os outros. Não existe. Você de cara feia, você tá influenciando os outros. De cara sorrindo, você tá influenciando os outros. Se você, acredite você ou não, a gente tá sempre sendo influenciados. E aí a pergunta que eu sempre fiz pros meus filhos é o seguinte. Quando você chega num ambiente, vocês têm a opção de ser Maria vai com as outras. E vocês podem ser influenciados por eles. Ou vocês podem ser a força magnética que influencia o ambiente. Então, quando você vem com a história hoje, que as famílias já não almoçam mais juntos, não jantam mais juntos, estão cada vez mais distantes, não tem essa cultura a mais, toda casa procura por um líder. E se o seu pai, a sua mãe não for o líder, seja você o líder da sua casa. Seja você o influenciador do ambiente. Seja você a pessoa que convida para a mesa para conversar. Cria esse ambiente, porque lá no futuro vai fazer falta. Tem um dado, eu fiz uma formação em psicologia positiva, através da Universidade de Yale da Pensilvânia, com o Dr. Martin Seligman. E nessa formação a gente aprende que uma família onde as crianças recebem afeto, e se os pais não dão, você pode criar esse caminho para ter afeto e interação na sua casa. Crianças que recebem afeto, que têm interação com pai e mãe, eu não me lembro o percentual, mas o valor eu lembro, tem a chance de ganhar acima de $100 mil. Vamos falar de reais? 500 mil reais? 550 mil reais? Qual a possibilidade hoje se eu estou distante de pai e mãe? Se eu não me aproximo? Quem tem, é óbvio, que se seu pai fatidicamente foi comprar cigarro e nunca voltou, ainda assim seja grato por ele, perdoa ele e se relaciona com quem estiver perto. Mas cria esse ambiente, seja você a influência do ambiente.
Com essa brincadeira, Ângelo, eu sempre disse para meus filhos, vocês vão chegar em ambiente que vai ter pessoas fumando maconha. E eu não tenho nada contra. Cada um com o seu direito, com a sua escolha. Você tem que decidir, é isso que você quer pra sua vida? Se você não quer pra sua vida, não vai, Maria, vai com as outras. Você influencia o ambiente. Eu uso o elástico como uma ferramenta de me policiar. Todas as vezes que eu tô tendo um pensamento tóxico, igual hoje já dei várias elasticadas em mim, a gente usa pra um gatilho, pra ajudar você. Eu vou ensinar isso futuramente aqui com mais profundidade. Quando nós mudamos para o ambiente, o condomínio que moramos agora, meus filhos fizeram amizade com alguns meninos e os meninos falavam muito palavrões. De repente, os meus filhos chegam com os amigos lá, todo mundo com elástico no punho. O que é isso? Eles influenciando os caras e fazendo disputa, pagando multa para não falar palavrão. Você tem duas opções. Ou você é um influenciado ou você que influencia. Se na sua família não tem mais o envolvimento, cria você o envolvimento. Começa você criar meios e caminhos. Ah, é difícil. Escolha o seu difícil. Uma família disfuncional também é difícil. É aquela história, né? Quem disse que não é você que veio nessa geração para mudar... Exatamente isso. Pode ser as você coisas da o sua ponto de família, partida. Você veio, na verdade, como ferramenta, às vezes, né? Você é um anjo enviado para ajudar a causar um impacto positivo na tua casa. Perfeito. Nós temos aqui um quadro Fato ou Fake. E aí você ajuda a gente a responder isso? Ajudo. Solta a primeira. É a minha opinião, é isso? Sua opinião, claro. Misericórdia. Sempre baseado na sua opinião. A forma como nós comunicamos em família pode ser reprogramado com as técnicas da PNL. Fato ou fake? Fato. É possível reprogramar a comunicação e melhorar a comunicação dentro de casa, com certeza absoluta. É só reprogramar. Pai e mãe que quer ter uma vida melhor, dá para reprogramar a tua fala. Inclusive, quando eu sempre digo, né? Meus filhos são desobedientes. Eu digo assim, você que é ruim de comando. Se você melhorar e reprogramar a tua fala, seus filhos vão ter mais respeito e te obedecer mais. Show. Solta a próxima. Famílias que aplicam princípios de coach e PNL tendem a ter menos conflitos e mais empatia. Fato, muito fato. Técnicas imprescindíveis para você ter relacionamento. A PNL trabalha relacionamento o tempo todo. O coach já seria meio fake, porque o trabalho do coach não é tanto esse, né? O trabalho do coach é fazer perguntas. Perguntas adequadas faz as pessoas se relacionarem mais. E aí sim. Perguntas abertas faz as pessoas esticarem o assunto. Perguntas fechadas é sim ou não. Então, é muito Isso funciona também na empresa, né? Quando o cliente cria uma objeção, você vê o porquê. Qualquer ambiente. Quando o cliente cria uma objeção, tem dois caminhos, né? Descobrir se ela é uma objeção fuga ou se ela é uma objeção real. Usualmente as objeções são fugas. O cliente já não é verdade o que ele está te dizendo, ele só quer correr de você, porque ele já levantou escudos para se proteger e não comprar. Então, se você for um hábil reprogramador de crenças e um hábil perguntador, você vai fazer perguntas abertas que faz o cliente se abrir, baixar os escudos e facilita a venda. Então, para casa, para empresa, para trabalho, para liderança. Liderança hoje em dia, se você for um bom perguntador, não há quem não queira trabalhar com você. Suas perguntas tocam a alma, suas perguntas tocam o coração. Isso faz as pessoas se abrirem para conversar. Isso facilita a vida de qualquer pessoa, de qualquer espaço. Perfeito. Próxima. O coach ajuda casais a se reconectarem emocionalmente? Quase fake. É fato. Adorei. É fato que se os dois quiserem, aí as perguntas do coach vão funcionar. Agora, para dizer que é fato, os dois têm que querer. Quando há amor e os dois querem, aí o coach entra em ação e pode ser funcional. Agora, se um dos dois não querem, é fake. Show. A última. Coach familiar é apenas uma moda e não tem resultados? Calma aí. Coach familiar é apenas uma moda e não tem resultados? É fake. É fake. Um bom profissional aplicando coach não existe não ter resultado. Se o coach e o coachee estiverem comprometidos em obterem resultados, é impossível não ter resultados. Então é fake. Ah, tem mais uma. Solta a última. Com o coach é possível alinhar interesses profissionais e familiares? Fato, muito fato. Com o coach é possível alinhar objetivos familiares e profissionais com certeza absoluta, com perguntas que direcionam a um planejamento estratégico, um plano de ação para separar cada um dos seus espaços e obter resultados nos dois. Sem sombra de dúvida. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o segmento que hoje mais te chama a atenção, cara, no ramo profissional? Ou para você ensinar pessoas? Aí você fez uma pergunta que é muito, muito desafiadora, né? Já me apareceu muito de oportunidade, por exemplo, o mundo das criptomoedas, o mundo digital, o mundo dos números, das estatísticas.
E para mim, não me toca. Então, para mim, estamos no mundo das IAs, Isaac. As IAs chegaram e é uma ferramenta fantástica e maravilhosa, mas eu sempre digo, uma IA nunca vai fazer o que o ser humano faz. Algumas coisas a IA vai fazer com soberania. Agora, o relacionamento humano, eu tenho certeza que você me assistindo, teve dias em que você foi falar com alguma empresa e quem te atendeu foi um robozinho, você percebeu que era um robô porque não tinha interação, não tinha a conexão. Então, eu sou apaixonado pela área de humanas. Tudo que está envolvido com humanas é a minha preferência. Então, vamos falar de áreas. Liderança, vendas. Vendas, eu vou dizer de novo o que eu já disse muitas vezes. Não existe nada na Terra mais importante do que vendas quando se fala de vida profissional. Você pode ser a profissão que você quiser, não importa qual curso universitário você concluiu, quanto doutorado você tem. Se você não for um bom vendedor, você está fadado ao fracasso. Eu conheço engenheiros, no Brasil tem muito, fazendo Uber. Por quê? Porque não sabe vender a sua engenharia. Venda é o primeiro passo para se ter êxito na vida. Então, uma área que eu amo, envolve pessoas, é de humanas, vendas. Numa empresa, quais são os departamentos mais importantes dentro de uma empresa? Todos os departamentos são importantes. Agora, nenhum deles existe se não houver uma venda. Posso acrescentar um? Por favor. Marketing. Imprescindível. Sem o marketing não trazer o cliente para dentro da empresa... Imprescindível. Preciso de cliente. Você está falando de uma percepção de lead agora, certo? Eu preciso de arrumar leads. Então, o marketing vai trazer pessoas para que eu possa vender. E essa percepção hoje é imprescindível, é óbvio. Agora, para conseguir fazer o cliente vir para dentro para um vendedor acional, o marketing teve que vender. Então, é uma venda. Perfeito. Se não vender, não existe departamento. O único departamento que existe é venda. O restante, tudo complementa. E todos são importantes. Só que complementam. Sem venda não existe nada. Não existe, nada acontece até que uma venda aconteça. Nada. E o marketing é uma venda. Todos somos vendedores? E aí tem um desafio, né? Eu sempre separo. A venda é para todo mundo? Sim. Todo mundo é para venda? Não. A venda é para todo mundo, mas nem todo mundo é para venda. Agora, todos somos vendedores? Nem todos vivem da venda, mas todos somos vendedores. Porque quando você vai trazer um currículo numa empresa, você precisa se vender. Se você não se vender, você não entra. Quando você arruma o cabelo, não no seu caso, né? Mas quando você arruma o cabelo, quando você arruma o cabelo, você tá querendo vender a sua imagem para alguém, mas você não arruma o cabelo, mas faz o desenho da barba. Você tá vendendo a sua imagem para alguém. Quando você passa uma maquiagem, coloca uma roupa diferente, você quer vender a sua imagem para alguém. Isso é uma venda acontecendo o tempo todo. Quando você vai convencer o marido, em vez de assistir futebol, vamos assistir uma outra coisa. Em vez de sair para algum lugar, vamos para minha mãe. É uma venda o tempo todo, é o tempo todo. O seu filho tem que convencer ele a fazer alguma coisa ou outra, é venda o tempo todo. Nós vendemos o tempo todo. Nós só não nos damos conta disso. Vai encontrar a namorada, vai falar com alguém, você tá se preparando para uma venda. É uma venda. E ainda temos que usam recursos, né? Pra vender a imagem. Aí põe um house, um trident, um perfume, troca a camisa, toma até banho. É uma venda. Venda é o tempo todo. Temos uma pergunta? Tá. Cara, como se... Tem? Bora lá? Tá, vamos esperar um pouquinho que tá arrumando ali. Preparando. Como se tornar um bom líder? Liderança começa de dentro. Então, se você não lidera você nem a sua casa, você nunca será um bom líder. Começa de dentro. Segundo, é carregar com você uma premissa, ou algumas premissas. Uma delas é que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E líder é um processo de servidão. Eu te contei há pouco tempo atrás que eu fiquei dentro de uma empresa, coisa que eu não faço, ficar full time. E quando eu cheguei lá... Que inveja. Faz tempo que eu não fico full time. E eu cheguei lá e eles ficaram achando que... Venderam a minha imagem, que eu era o cara, coisa e tal. E eu cheguei lá e eles acharam que eu ia me comportar como chefe, né? E a primeira coisa que eu fiz foi conseguir uma máquina de café para o departamento comercial que não tinha. E aí, quando eu coloquei a máquina de café... Tinha café de garrafa, mas não tinha máquina para tomar aquele cafezinho expresso. E aí eu consegui uma máquina para eles. E todos os dias eu perguntava quem quer café. E alguns levantavam a mão e eu preparava o café, servia e levava lá para eles. Pô, mas você é o nosso líder, você traz café pra gente. Aquele que não serve para servir nunca será servido. O líder tem que seguir alguns princípios. Então você vai servir... Você tem que dar exemplo, porque o exemplo arrasta. A palavra até convence, mas é o exemplo que faz a multidão te acompanhar. Perfeito. Então, liderança tem alguns princípios aí, para você respeitar. Parabéns. Obrigado. Vamos para a pergunta? Fala seu nome, por favor. Meu nome é Guilherme. Tudo bem, Isaac? Eu queria saber como que você fez para poder entender esse lance da disruptura da pobreza, desse lance da família, e como você... adaptou isso para sua realidade? Como você acha que a gente adapta isso para nossa realidade, que a gente faz com que a gente pode mudar uma história? Boa.
Eu vou usar um exemplo que parece ser esdrúxulo, mas é muito importante. Me responde uma coisa. Você já teve uma experiência sexual? Não. Ainda não? Você é virgem? É uma exceção no mundo, né? Quando você tiver a sua primeira experiência sexual, hoje em dia a gente já tem recurso, mas no passado não tínhamos. Quando você quer muito uma coisa, você arruma um jeito de fazer. Todo mundo que nunca teve uma experiência, na primeira experiência você não sabe exatamente como é que faz, mas você arruma um jeito. Seu cérebro foi programado para isso. Se o desejo for ardente, você vai arrumar um jeito. Então, quando eu me percebi que eu não tinha condição, e se eu me permitisse, e isso ia perpetuar na minha vida, eu tomei a decisão, que eu já disse para vocês, tomei a decisão de mudar a história da minha vida. Com a decisão, eu desenvolvi um plano de ação. Quais são os planos de ações? O que eu tenho que fazer a partir de agora para conseguir me conectar com o que os ricos fazem? E esses tempos atrás eu vi o Pablo Marçal falando de uma coisa que eu já fiz muitas vezes antes do Pablo Marçal aparecer. O Pablo Marçal disse assim, se você não pode ir no restaurante de rico ainda para sentir a vibração, a frequência, vai lá só para tomar uma água. Então, como é que eu faço para causar ruptura? Eu decido primeiro que eu quero ser melhor. Inclusive em qualquer área. Nesse caso financeiro, eu quero ser rico. Rico é ter algumas posses, ou melhorar a minha vida. E aí você começa a ter algumas ações que levam você a esse resultado. Então, quando eu decidi que eu queria mudar de vida, eu comecei a me perguntar o que os ricos leem. E comecei a ler o que os ricos leem. O que os ricos bebem, onde eles frequentam, o que eles comem. E eu comecei a ir nesses lugares. Só que eu não tinha condição de chegar no restaurante e pedir uma lagosta. Então, muitas vezes eu entrei no restaurante sozinho, sentei, o garçom veio, eu falei, por favor, uma água. E ele me trouxe a água. Falei, só tô aguardando os amigos que está chegando. Bebi a água, senti a vibração, paguei a água e fui embora. Disse para ele, meus amigos mudaram, vão para outro restaurante. Só fui para pegar a vibração. Então, como é que eu causo a ruptura? Decido, porque na decisão você rompe com as possibilidades de não dar certo aquilo que você quer. Se você decidir e for para cima com um plano de ação, ninguém te para. A menos que Deus tenha um plano contra você, que eu duvido. Ele desenhou você para vencer. Ele desenhou você para reinar. Se você não está reinando, alguma coisa está acontecendo. O natural é que você seja próspero. O natural é que você seja rico. Tudo fora disso são alienações que você está carregando aí e está atrapalhando você crescer. Uau, sensacional. Quem tem mais alguma pergunta? Aproveite agora, hein? O cálice para sempre. Maroca, calma aí, só um minuto que a nossa câmera vai até você. Oi. Levante seu nome, por favor. Oi, meu nome é Marina. Marina. Eu ia perguntar sobre, no caso, assim, de alguém tá usando essa comunicação, assim, meio tendenciosa com alguma pessoa. Tem algum jeito de você, tipo, perceber que ela tá fazendo isso com você? Você, tipo, se blindar contra um negócio meio ante o que você tava explicando, sabe? Você conhecer tanto a ponto de você identificar... O antídoto. Boa, Isso. Marina, eu vou responder a sua pergunta fazendo uma pergunta. Você consegue pegar água para mim? Consigo. Então pega. É brincadeira, é brincadeira. Você quer se blindar? Eu usei um comando hipnótico agora. A palavra consegue desafia o seu cérebro. Verdade? Para provar que você consegue, você arruma um jeito de fazer as coisas. Eu sou capaz de pegar água, Entende? com certeza. A única forma de você se blindar, que no caso você já ia pegar água para mim, você viu? Eu ia. A única forma de você se blindar é você ter o conhecimento, porque uma mente desatenta é por falta de conhecimento. Então, quando eu estou num ambiente, a pessoa traz um comando hipnótico para mim, todo mundo aqui nasceu pra... Todo mundo não. Todo mundo quem? Todo mundo é muita gente, generalização. Ele trouxe um comando hipnótico. Todos vocês sabem que eu consegui para nós segurança, consegui para nós alimentação através do Bolsa Família. Todos vocês sabem quem? Eu não sei não, eu não recebo Bolsa Família. Entende? Tem um comando hipnótico acontecendo. Só que para você ter conhecimento, para você conseguir se blindar, você precisa ter o conhecimento. Então, sem o conhecimento do mínimo de quais são os comandos, pelo menos os embutidos, se você não souber, fatidicamente a mente, ela cai nos golpes. Nesse caso, qual dica você daria para ela perceber essa... Faça um curso de PNL. Não precisa nem ser o meu. Faça um curso de PNL. Não precisa nem ser o meu, mas faça um curso de PNL. Faça um curso de hipnose. Pô, para quem trabalha no mundo comercial, hipnose clínica, se possível. Não aquelas hipnose show, que eu não apoio hipnose show, tá? Tem gente que faz, eu não sou contra, mas não apoia. Porque hipnose tem um princípio, um motivo. Qual é o motivo? Curar você de algum problema que você tem. Se você faz hipnose para poder fazer show, então você quer só dinheiro. Faz um curso de PNL. Vai te ajudar muito e você vai estar uma mente um pouco mais atenta e vai perceber um pouco mais os comandos que as pessoas dão ao seu redor. Quer ver? Olha só. Todos os seres humanos deveriam saber o seguinte: nada tem significado até que você atribua um. Então, até que você atribua um, nada tem significado. E só o fato de vocês estarem aí assistindo esse podcast agora, o fato de vocês estarem aqui sentados, me olhando, me ouvindo,
numa tarde de quarta-feira, significa que vocês são pessoas de sucesso. Sim ou não? Sim ou não? Não, não significa nada. Eu falei um monte de baboseira, só que eu falei fatos inegáveis. Todos os fatos inegáveis desviam a atenção do cérebro. Eu disse assim, ó, é uma quarta-feira à tarde. Você pode negar isso? Você tá sentado me ouvindo? Você tá me assistindo aí? Você não consegue negar essas coisas. Tudo que eu falar depois eu causo significado pra você e você aceita o significado. Então a gente tem que estar atento, porque em volta de nós tem gente colocando significado na nossa cabeça que não significa nada. E você aceita o significado. Pra você ter sucesso, não é só o fato de você estar aqui me olhando, assistindo, quer dizer que você tem sucesso. Isso quer dizer que você tem sucesso? Não, tem um conjunto de fatores pra você ter sucesso na vida. Compreende isso? Então, se você estiver atenta, ninguém te pega. Mas pra estar atenta, precisa de conhecimento. Obrigada, viu? Disponha. Não, vamos só de palmas. Né, gente? Obrigado. Bom, vamos ver um VT da sua palestra? Vamos ver. Mais uma surpresa. Com essa filosofia de vida, um dia eu morava na cidade de Mauá e fui contratado para fazer uma palestra, no comecinho da minha carreira em Campinas. E no dia que eu fui contratado, na época eu cobrava R$600 a palestra. E eu não tinha grana para ir a Campinas. Eu liguei para um amigo chamado Elias e falei, Elias, você tem como me levar lá? Lá eu recebo, pago o seu combustível, pago a janta e a gente volta. Ele falou, tranquilo. Naquele dia eu tinha um furo na sola do sapato. Eu estava começando a minha vida nesse segmento. Eu tinha um furo na sola do sapato, mas as pessoas não precisam saber dos meus problemas. Todo mundo chega perto de você, tem que aprender a agradecer, não importa qual problema você esteja passando. O seu papo tem que ser com quem pode resolver. Então, se tiver que falar alguma coisa, é só pro Papai do Céu. Me ajuda, me socorre. Caraca. Uau. Eu até entrei nesse tema agora há pouco, eu não sabia que você ia rodar esse VT. Gratidão é a mãe de todas as virtudes, né? A gente tem que aprender a agradecer, até pelos problemas. Deus manda desafios na nossa vida. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas, não existe fracasso, existe feedback. Quando você comete um deslize e vem uma cobrança, isso é um feedback de alguma estratégia que deu errado. E a gente tem que aprender a agradecer por tudo, até pelos problemas. Eu digo assim, você tem que agradecer até pelas pessoas desafiadoras que Deus colocou na tua vida. Quando eu tô em treinamento assim, eu pergunto assim, quem de vocês tem alguém na família que é o Zica da Zica? Levanta a mão. Alguém de vocês tem o Zica da Zica na família? Quem tem? Levanta a mão para eu saber. Ó, quem não levantou a mão, o grande problema é que você pode ser o Zica da Zica. E aí é o desafio. E ainda assim temos que agradecer, né? Porque às vezes Deus coloca na nossa vida pessoas difíceis que é pra gente aprender, pra gente crescer, evoluir. Então eu carrego essa filosofia há mais de 16 anos. Todas as vezes que Deus quis me dar grandes presentes, primeiro Ele me mandou grandes problemas. Quando eu consegui agradecer pelos problemas, eu acessei o presente. Às vezes que eu fiquei reclamando, não consegui acessar. Então, eu preciso de agradecer para acessar o problema. Acessar presente. Rasgo o papel problema e pego o presente. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. E saber que tudo é um processo também, né? Porque quando vem um problema muito grave para você, que você acha que isso é o fim do mundo, você percebe que depois de um ano, um mês, uma semana, esse problema já não era aquele tão fim do mundo. Só que ele te fortaleceu para você ser muito mais forte como você é hoje. É isso, Então, te construiu. Te construiu. É isso. Então é você ser grato também, inclusive até pelos problemas que aparecem na sua vida. É isso. Rasga o papel problema e consegue acessar o presente. Caso contrário, vai ficar a vida reclamando. Show. Cara, a gente tá aqui chegando um pouco ao final, né? Tem uma pergunta aqui. Você acha que a família é o principal tema da vida, cara? Eu acho que a vida é o principal tema da vida, né? Mas família é a base, é a estrutura, né? Todo mundo que tem problema familiar carrega feridas que impedem ela de ter resultado lá no futuro. Pode observar. Se a gente for pegar um índice aí de pessoas que estão perdidas na vida, de alguma forma, uma se prostituindo, outra usando drogas, usualmente tem problemas familiares. É pai ausente, mãe ausente, falta de carinho, falta de afeto. Então família é base. É uma forma de você ter uma estrutura, é uma base estrutural para que a gente consiga ter êxito na vida. Então não vou dizer que ela é o número 1, porque eu acho que a vida... Eu tenho uma escala de valores. A minha escala de valores eu digo assim, Deus acima de todas as coisas, vida / saúde, amor e depois família. Então na minha escala de vida eu tenho aí 3 itens antes, depois vem família. Dinheiro para mim tá em 8º lugar. Quais são os 3 pilares do sucesso para você? 3 pilares do sucesso. Cada pergunta que você faz é do nada. Mas o primeiro pilar do sucesso, na minha percepção, é decisão. Porque se você não decidir, nada acontece. Então eu tenho que decidir o rumo. Decidir. Depois de decisão vem a ação. E depois de decisão e ação vem perseverança, não persistência. Persistência em excesso vira teimosia. Então,
decide, age e persevera. Por que persevera? Porque se a ação não tiver trazendo o resultado que você quer, troca a estratégia. Então tem que ter flexibilidade. Eu não posso desistir com facilidade. Né? Nem tudo... Um dia meu pai, não sei o quanto que as pessoas acreditam nisso, a gente foi numa igreja uma vez, e meu pai vivia pulando de galho em galho, e reclamando com Deus que as coisas não iam pra frente. E aí nós fomos numa igreja, e lá na hora da palavra, o homem que estava lá, inspirado por Deus, dizia assim: tem gente que entrou aqui que você vive reclamando que eu nunca te abençoo. Na verdade, quando eu vou te abençoar, você muda de lugar, não dá tempo. Então, decide, age e persevera. Não dá tempo, você não cria lastro onde eu te coloquei, onde você conseguiu uma nova carreira, uma nova oportunidade, você não cresce. E aí, meu pai, nessa época, tinha montado um mercado e vivia pulando de galho em galho e deixava o mercado como sendo. Hoje, meu pai tá com 70 anos, vive muito bem, acho que tem 9 ou 10 funcionários lá no mercado dele, só faz o mercado, viaja para todo lugar, pro Brasil, para fora, viaja visitar os amigos, vivendo uma vidona, porque agora ele teve perseverança. Então, ele teve uma decisão, queria ter um mercado, começou o mercado, agiu, as ações não eram adequadas, então ele fazia várias coisas que não davam certo, faltava perseverança, Deus teve que aparecer e ajustar a jornada dele para ele ter resultado. Então, na minha percepção, você decide, entra em ação, e depois da ação tem que perseverar até que o resultado surja. Por exemplo, eu tomei a decisão que ia mudar de vida dia 9 de setembro de 2002. Sabe o quanto que a minha vida começou a melhorar? 7 anos depois. Durante 7 anos eu continuei lendo, estudando, fazendo o que tinha que ser feito, na dificuldade. Mas eu aprendi, agora daqui pra frente, eu tô me construindo de dentro pra fora. E aí, nessa fase, me apresentaram a história do bambu chinês. Sabe da história, né? Não. Bambu chinês, você planta ele, mesmo que você regue, mesmo que você aduba, durante 5 anos ele não aparece nem uma florzinha. Depois de 5 anos, ele surge. Porque durante 5 anos ele continuou crescendo, mas para baixo, ninguém vê o crescimento. Ele estava crescendo para ter raízes suficientes para suportar 40 metros de altura que ele vai ter depois. Então, para você aparecer, vai um tempo. Tem uma década, tem um percentual de tempo aí de busca para você construir de dentro para fora. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas são muito imediatistas, né? Eu começo hoje, o resultado tem que ser amanhã. Calma, assim não. Como quebrar a ansiedade? Decide, ação e perseverança. E como Bom, primeiro que quebrar a ansiedade. Ansiedade, eu sempre... Porque todo mundo quer um resultado. Sim. O resultado... Primeiro ponto. Tá frustrado. A ansiedade é uma frustração. Você tá tendo uma frustração porque você esperava uma coisa e não veio. Tá demorando para vir. E aí você fica ansioso. Outra forma. O ansioso, usualmente, ele é um cineasta. Ele constrói um filme na cabeça dele, só que em vez de colocar o filme com coisas boas, ele traz uma fé negativa. E a fé negativa existe. E ele coloca lá. E se eu não conseguir? E se der ruim? Eu até brinco que a pessoa que é ansiosa, ela faz um filme na cabeça e no final do filme ela põe uma coisa ruim. O capeta. Ela coloca... ela endemoniza o filme dela. E se eu não conseguir, se não der certo, e se eu for mandado embora, e se eu perder a mulher, se eu perder o marido? E esse desenho vai criando ansiedade na cabeça da pessoa. Então, primeiro, já que você vai projetar alguma coisa, projeta no positivo. E se der certo? E se Deus abençoar? E se Deus quiser que você vá pra frente? E se as coisas funcionarem? Esse é um caminho. Segundo, se você sofre de ansiedade, nunca mais fale pra ninguém. Porque se o cérebro é um gatilho eletroquímico que trabalha com as informações que nós passamos através da nossa linguística, toda vez que você fala, seu cérebro precisa de processar a informação. Para processar, ele gera sinal químico. O sinal químico vem para sua neurologia e depois é disparado para sua fisiologia e você fisiologicamente se comporta como um ansioso. Como é que o ansioso se comporta? Palpitação no coração, respiração torácica, angústia. Por quê? Você fica falando essas coisas aí. Então para de falar que você é ansioso, primeiro passo. Segundo, decisão, ação e perseverança. As coisas não vêm rápido. Pode acontecer. Se vier rápido, surpresa, parabéns, agradeça. E se não vier, continue perseverando nas suas ações em busca da sua decisão. É um desafio. Mas nível de ansiedade muito alto, procure um médico, tá? Porque a ansiedade mata. Então você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra ou algum outro recurso. Vai sair tomando remédio. Não inventa não. E não fala que eu falei pra você não procurar não. Tô falando pra você procurar um médico, tá bom? Cara, a gente tá chegando ao final, tem umas perguntinhas de bate-pronto. Que pena. Mas já que a galera tá aqui, como eles são do pessoal da Revisional... Sim. Cara, usando as técnicas, como quebrar uma objeção de um cliente ali para fazer algum tipo de pagamento? A gente tem muita técnica, né? Mas quando você fala de objeção, se você descobrir que a objeção ela não é fuga, ela é uma objeção concreta, o que eu preciso de fazer é distrair o hemisfério cerebral. O hemisfério cerebral não, eu preciso distrair a racionalidade do cliente. O cliente, quando ele trouxe uma objeção, é porque ele já levantou o escudo para não comprar, então você precisa de distrair. Só que só consegue distrair o bom vendedor que fez uma boa sondagem no começo da abordagem. Então, na assessoria revisional, né, tem aquelas perguntinhas, né?
Fatídicas perguntinhas. E que as pessoas fazem robotizadas. Financiamento no seu nome? Todo mundo faz isso, né? Tem prestação em atraso? Quantas já foram pagas? Tá com busca e apreensão? As perguntas existem? Sim. Só que sem interação. Essas perguntas me trazem a base do processo, mas não traz a base do cliente que está do lado de lá. Então eu tenho que ter perguntinhas que levam a um nível diferenciado. Quantas prestações já pagou? 12. De quantas eram? 60. Nossa, parabéns, o senhor já venceu 12 meses. E como que é vencer 12 meses para o senhor? Ah, foi triste. Deixa ele contar um pouco dele. Porque na hora que eu precisar de fazer uma abordagem para romper uma objeção, eu preciso ter ferramentas de saber um pouco mais do meu cliente. Não é só do processo. Quando eu estou só no processo, eu estou mecânico. Você é quase uma IA. E aí é mecânico. Se for robotizado, não tem interação. Isso é óbvio que dentro da assessoria a gente sabe que é com o cliente que você consegue falar. Porque tem cliente que não deixa nem de falar. Mas aquele que você consegue falar, extrai um pouco mais do cliente. Descobre onde ele mora, inventa alguma brincadeira pela cidade que ele mora, descobre se ele tem filhos. Pô, vai falar com o Isaac, de vez em quando eu sou cliente oculto. As pessoas não perguntam se eu tenho filhos, cara. Se você perguntar dos meus filhos, eu fico 1 hora falando com você no telefone, você vai vender pra mim. Se você descobrir a necessidade do cliente através de uma boa abordagem, você faz vendas de monte. Olha só, um cliente, um vendedor, ninja, descobriu uma vaidade minha, que hoje eu já não carrego mais. Mas ele descobriu uma vaidade minha. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, um pouquinho mais, fazer dinheiro, eu tinha vontade de ter relógios. Então eu conheci um cara chamado Daniel Godry, um dos maiores palestrantes que o Brasil já teve aí. Hoje ele tá bem velhinho, mas ainda palestra, 50 mil reais a hora, só atende grandes marcas. E o Daniel Godry tirava fotos, quando alguém queria tirar foto com ele, ele abraçava a pessoa e tirava fotos apontando assim. E depois de um tempo eu comecei a chamar as pessoas para tirar foto comigo quando queriam tirar foto pro lado direito e dizia assim, esse perfil meu é melhor. Mentira. Eu não me dei conta que era mentira ainda, eu trazia as pessoas para cá porque eu queria tirar foto com o relógio novo aparecendo. Sim. Uma vaidade. Um vendedor descobriu essa minha necessidade de aparecer, o meu status estava muito alto, e me entubou um monte de relógio. Porque se você descobrir a necessidade do cliente, você faz ele comprar qualquer coisa, se for a necessidade dele. Só que um argumento repetitivo atrapalha a venda. Por quê? Porque cada cliente compra por uma necessidade. E o script que você tem não deveria ser decorado, deveria ser rota. Só rota. Para cada cliente um novo argumento. Então eu preciso de flexibilidade para romper a objeção. Eu preciso de ter conhecimento do meu cliente. Eu preciso de fazer perguntas que façam ele se abrir comigo. E não só. Perguntas assim, tá em atraso? Quantas tem? Tá com busca e apreensão? Você só sabe sobre o processo, você não sabe sobre o cliente. Quando você sabe mais sobre o cliente, facilita a vida para fazer uma negociação. Uau! Sensacional, né, gente? Obrigado. Isso é o que espera vocês aqui na Dia palestra, 3. dia 3 e dia... São 2 dias, 24, né? 3 Um vai e ser 24. comercial, outro depois com o departamento jurídico. Não, né? as duas, no dia, são 2 treinamentos num dia. São 2 duas treinamentos. sessões, é. Você vai fazer com comercial e jurídico à tarde. Isso, de E manhã. aí na outra, 24 de comercial e jurídico. É eu isso. estava certo. Ô, Esther, você percebeu que eu estava certo, né? Ah, ela tá aqui. Apesar que eu me enganei uma vez, cara. Quando eu achei que eu tava enganado. Cadê? Eu tinha que soltar essas piadas aqui. Parecendo minha mulher, pô, tá sempre certa. Ah, com certeza. Fechou, gente? Posso contar com vocês aqui, então, né? Aí ele vai ser mais objetivo, ele vai ser mais centralizado no nosso segmento. Vai ser maravilhoso. Cara, temos aqui algumas perguntinhas de bate-pronto. Pode ser? Que Deus me ajude. O que é o sucesso para você? Sucesso percebível ou perceptível, aparentemente cristalizado, sem sucessivos sucessores de sucesso é igual a fracasso. Uau, é demais. Sucesso é construir pessoas, pra mim. O que é palestrar para você? É se divertir. O que é a família para você? Minha base. Qual é o maior motivo para continuar sonhando? Inspirar e capacitar pessoas ao meu redor. E se você pudesse se descrever, como você se descreveria? Um ser amoroso. E se você vencer, quem vence com você? Todos que estão... Tem um princípio bíblico que diz assim, ó. Eu não consigo responder de bate-pronto essa aqui, porque... Ah, pode ser. A Bíblia diz assim, ó. Chorai com os que choram. O programa é seu. Obrigado. Chorai com os que choram. E é fácil chorar com os que choram. Mas ela complementa. E se alegrai com os que se alegram. Pra mim, quando eu venço, não é só quando eu venço, mas quando eu vejo os meus vencendo, ou as pessoas que me rodeiam vencendo. Quando eu vim aqui, você viu nos meus olhos, tenho certeza que você viu, a alegria que eu vi de ver tudo que você criou. Tenho certeza que eu te parabenizei um monte de vezes, que a tua vitória é a minha vitória.
Se essa frequência é o suficiente para eu tô vencendo. Quando eu vejo o Ângelo vencendo, eu tô vencendo. Então, a sua vitória é minha vitória. Vencer é isso para mim. Esses dias eu vi um funcionário chegando e ele chegou com... Tava lá com um carrão, cara, assim, tipo... Aquilo me deu uma alegria, cara. Que, assim, foi, tipo, algo pra mim surreal. Falei, você vê, assim, a pessoa... E não é porque era um carrão, podia ser um... Qualquer conquista. Podia ser um. É uma conquista. Podia ser um Celtinha. É uma conquista. Mas de eu ver que, assim, ela tava subindo degraus e aquilo me deixou tão animado, me deu uma força, cara, de falar assim, cara, eu tô no caminho certo. É isso. É maravilhoso isso. E é um né, desafio, tá? Porque a maioria das pessoas não comemora a vitória alheia. Comemora só a sua. É um desafio. Perfeito. Acabou. Quero muito, Gratidão. muito te agradecer. Deus abençoe. Nós temos um Satisfação. papo aí de Privilégio e honra. 1 hora e quase 1h40. Deu 1h40, né, Leandro? 1h10. Daqui ia bater 1h10, cara. Foi muito Porque, bom, assim, foi cara, mágico. que leve, Gratidão, cara. Que gratidão. leve. A gente tava conversando aqui com o pessoal de casa e o pessoal agora que estão aqui sabe que eu tenho um roteiro. Esse roteiro hoje, ele me serve mais por segurança, porque Sim. eu sou um cara que tem um TDAH, então às vezes eu dou umas voadinhas, né? E aí quando eu dou aquela voadinha, eu, pum, caio aqui. Boa, boa. Cara, mas o nosso papo foi tão assim, uma Fluiu, pergunta né? foi puxando Fluiu, a né? outra, foi Fluiu. isso. Além de tudo isso, parabéns, Leandro, pelo roteiro. Tá de parabéns, cada dia mais. Parabéns a toda a técnica aí do podcast que estão trabalhando cansavelmente pra gente... Esse modelo que nós estamos aqui, ele é um modelo novo. Não, eu fui surpreendido, né? O primeiro, eu achei que era nós naquele outro espaço lá. O primeiro foi uma loucura. Foi assim, né? Que a gente fez uma loucura. O segundo, já saímos melhor. Esse é o terceiro. Já estamos, acredito que muito melhor. Estou muito mais tranquilo. E, cara, eu acho que o treinamento vai gerando essa habilidade, né? Sim, sim. Quanto mais a gente treina, mais competente a gente fica e mais habilidoso a gente fica. Então, eu espero que realmente, cara, eu consiga levar as coisas que você falou hoje aqui, esse ensinamento para um grande número de pessoas, porque não pode ficar só com a gente aqui. Tem que transbordar. Isso tem que transbordar. levar adiante, sabe? Tem muita gente que está precisando ouvir o que foi falado aqui hoje e o que vai ser falado em outros podcasts. Então, eu tenho certeza que a gente está plantando. A missão é linda. Pode continuar, a missão é linda. Parabéns, ó, gratidão a você, gratidão à casa, ao Grupo Atlas, a todo mundo aqui, a equipe, gratidão à técnica, uma oportunidade maravilhosa como essa. E encerro dizendo que não existe meia fé. Ou você acredita ou não acredita. Como você acreditou, conseguiu construir o que construiu. Infelizmente, algumas pessoas duvidam no meio do caminho. E o único inimigo da fé é a dúvida. Quando você duvida, a fé já não existe. Parabéns, Deus abençoe e obrigado. Obrigado. Quer mandar um beijo para alguém? Um abraço? Beijos e abraços pros meus seguidores aí, beijos e abraços pra família, quem estiver assistindo, e beijo pra você que tá assistindo a gente aí, um forte abraço. E eu costumo dizer o seguinte, ó, a gente se encontra nos picos e nos palcos da vida, porque de infernos e vales já deu, né? Picos e palcos. Uau. Quem quer te achar, te acha onde? Ser seu amigo, te contratar, tá aqui, ó, seu Instagram, mas Tá tudo fala aqui. você. É Isaac Vachols. Roda um pouquinho aí do Instagram dele. Isaac Vachols com Z, Isaac.Vachols. Aí, tem tá o Instagram vídeos. aí, tem vídeos, tem nosso contato. Se você chamar no próprio direct lá, minha equipe, alguém vai te atender e a gente pode estar junto. Dia 27 e 28 tem treinamento em São Paulo. Se você quiser fazer parte de um time de pessoas que se descobrem suas feridas e se libertam delas, 27 e 28 de setembro, aqui no Espaço Atlas. Uau. Isso aí, galera. Obrigado. Gratidão, obrigado. É isso aí, galera. Gostou do episódio? Então segue a gente lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, ou no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial _. O meu pessoal, Ângelo V Oficial. Não tem tempo de assistir a gente? Pô, põe um fonezinho de ouvido, liga o som do carro. Não fica brigando com o cara no trânsito, não. Ouve a gente aí no Spotify e também no Deezer. Tenho certeza que você vai conseguir preencher o seu coração e o seu intelecto, o seu cérebro de informações bacanas e emoções que vai te levar aí para você ser uma pessoa melhor. Ó, vou terminar aqui esse podcast aqui com aquela frasezinha, né, Leandro? Lembre-se, toda grande informação começa com uma simples decisão. E se você não ser mas quem você não quer ser. Caraca. Uau, hein? Boa. Isaac, Deus abençoe. Gratidão. obrigado. Pessoal que veio assistir aqui, você aí em casa, técnica maravilhosa,
Juntos somos mais fortes. Grande beijo. Tchau. Até a próxima.